Fala, rapaziada, no vídeo de hoje vamos fazer um react completo aí, vou dar minha opinião sobre o vídeo que saiu ontem no canal da Paradigma Education. Felipe Etter fez um debate, certo? Com um Bitcoiner vezes 10 Faria Limers, beleza? Então vamos fazer um react. Então vou deixar o link da live pra vocês assistir. Quem quiser assistir a live completa, vai estar o link aqui na descrição, beleza? Espero que a Paradigma aí não derrube esse vídeo, né, que a gente vai gravar. Então é um react aqui diretamente do canal deles. Tá bem comum hoje em dia, né, ver um Bitcoiner vezes 10 Faria Lima, um gordo vezes 10 magro, um petista contra 10 de direita. Então, porra, vamos fazer esse react aí. Cara, eu vou dar uma sinceridade aqui já pra vocês. No começo, eu vi essa live aqui, esse vídeo ontem, então é um vídeo gravado, eu vi ontem, cara, e sinceramente, o nível de conhecimento das pessoas que estão nesse debate não se equivale ao nível de conhecimento que o Felipe tem sobre o Bitcoin. Então o debate, cara, meio que ficou sem sentido, tipo assim, porque as pessoas não tinham muito conteúdo pra trazer contra o Bitcoin. Era mais fácil botar o Avelino aí, porra, pra fazer esse debate aí em vez de o Bitcoin. Então, pega o Avelino, pega o cara, o Peter Schiff lá, que é contra o Bitcoin, é a favor do ouro. Pegava uns caras mais, mano, com QI mais elevado pra fazer esse tipo de debate, eu acho. Então essa aqui é a minha sincera opinião, beleza? Mas a gente vai assistir esse vídeo, rapaziada, a gente vai trocar uma ideia aí sobre o que aconteceu nesse vídeo. Cara, mas eu já assisti, eu vou passar aqui o vídeo, tá? Em 1.75x, 1.7x, para não ficar muito grande também esse vídeo. E, cara, vambora, vocês vão... cara, é até engraçado, né? Esse cara aqui, ó, ele tá em todos os debates, então, tipo, não dá pra levar esse tipo de debate a sério, tá ligado, mano? Mas, cara, vamos assistir. Vamos assistir. Vendedor de coin, então. Se for por oferta e demanda, eu prefiro ficar com o ouro, porque o ouro eu não vou mais achar. Se eu Como assim inventar, o ouro eu não vou mais achar? Você não sabe dizer a quantidade de ouro que existe na Terra hoje. eu sei que ele tem 13 tri. Fora da Terra. Já extraído. Eu vejo gente rica ficando cada vez mais rica e pessoas pobres ganhando dinheiro com criptomoedas. Além de Olá. gordo, desempregado, você ainda não coin, né? Tá começando, Economia então, real, né? produtiva. Você garante que ele vai conseguir ter... Não garanto nada, assim como eu não garanto que o real vai continuar existindo. Em 2037 pode ter outro Bitcoin do governo brasileiro. Tu é rico ou pobre? Eu apenas tenho problemas financeiros. Esse Você cara tem aí... visto que talvez dê uma coisa que é promessa futura. Ah, O real vai a zero, bicho. Todas as moedas do Brasil foram a zero. Porra. Olá, meu nome é Aí, Felipe ó, Santana, agora eu sou sim. cofundador da Paradigma, a primeira casa de pesquisa especializada em criptomoedas do Brasil. Sou considerado um Bitcoiner e hoje eu vou debater com 10 Faria Limers. O Bitcoin faz bem pro meio ambiente e não o Cara, e contrário. antes de começar, eu quero falar uma coisa. Velho, eu acho que esses caras nem são da Faria Lima, tá? Olha a cara desses caras aqui, velho. Aqui atrás. Esses caras aqui tem cara de ser da Faria Lima, velho. Né? Pra começar, né? O carinha de amarelo, que tá em todos os debates, não tem... Cara, tem um ou dois caras aí que tem cara de Faria Lima, tá? Mas, vamos lá. Vamos começar aqui a assistir e vocês tirem Eu as suas discordo. Qual meio próprias, ambiente ele vai cuidar do Bitcoin? suas próprias conclusões, tá? Tem Vamos problema voltar financeiro. aqui, então. Você só tem o risco de talvez não ganhar uma coisa que é promessa futura. Cara, Olha o lá. real vai a zero, bicho. Todas as moedas do Brasil foram a zero. Olá, meu nome é Felipe Santana, eu sou cofundador da Paradigma, a primeira casa de pesquisa especializada em criptomoedas do Brasil. Sou considerado um Bitcoiner e hoje eu vou debater com 10 Faria Limers. O Bitcoin faz bem pro meio ambiente e não o contrário. Eu discordo. Qual meio ambiente ele vai cuidar do Bitcoin? O Bitcoin... Que tipo de pergunta é essa, cara? Você que falou. A minha premissa aqui é o Bitcoin faz bem para o meio ambiente. Tem gente que fala que mineração de Bitcoin gasta eletricidade demais e faz mal para o meio ambiente. O meu ponto é que não, faz bem. O ser humano em si faz mal pro meio ambiente. Quer dizer que a moeda vai fazer o bem pro meio ambiente. Na onde? Eu concordo contigo. O ser humano em si respira e a respiração emite dióxido de carbono, que é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Então, se tu pegar assim, ou um ser humano, ao existir, consome recursos do planeta Terra. Tem muita gente que critica a mineração de Bitcoin porque ela gasta muita energia elétrica. Mas tem várias outras coisas no mundo que gastam energia elétrica e a gente não demoniza do mesmo jeito. Então se a gente tiver um apagão geral de novo, não tem Bitcoin. Se a gente tiver um apagão geral, como qual? Você já viu algum apagão global? Em que o mundo inteiro fica... Cara, isso aí também... primeiro ponto que eu quero pegar aqui, tá? Eu sou formado em gestão ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E existe, né, essa narrativa de que tu consumir mais energia acaba prejudicando o meio ambiente. Isso aí é uma mentira completa, tá? Isso aí é uma mentira. Quanto mais a população usar energia, mais a humanidade, ela vai conseguir fazer coisas. Então, tem até uma teoria, né? O nome disso, eu acho que o Felipe, ele cita no programa, que quanto mais for o gasto energético da humanidade, mais evolução a gente vai ter na humanidade, tá? E eu, como sou formado em gestão ambiental, cara, eu acho que eu tenho todo o direito de falar aqui que, velho, o Bitcoin, ele não faz mal pro meio ambiente, tá? Eu não vejo o Bitcoin, pelos anos aí que eu já estudei, né, pela FURG, eu acho que o Bitcoin, cara, ele não faz mal
pro meio ambiente, certo? Essa energia Vamos elétrica, eu nunca deixar vi. minha Isso opinião. acontecer. Pode acontecer de cair um meteoro amanhã na Terra, e nem eu nem você vamos fazer mais diferença. Mas enquanto a Terra estiver funcionando e o Bitcoin custar energia para ser minerado, ele ajuda a incentivar a instalação de plantas em fontes de energia renováveis que não são comercialmente viáveis na ausência dele. Então, por exemplo, pra você levantar uma hidrelétrica num lugar longe do grid, hoje, custa muito, você tem que ter certa previsibilidade de retorno, aquilo ali precisa ser viável para você justificar o investimento. Se você consegue usar a energia excedente de uma planta distante, remota, por exemplo, para minerar Bitcoin, a criptomoeda está incentivando a extração, a transformação de energia renovável e está fazendo com que o grid elétrico seja mais verde, seja mais renovável, dependa menos de carvão, de petróleo, etc. Falou um pouco disso no começo, mas acho que essa pauta pode ser relevante pra gente ir mais a fundo nessa questão do coeficiente energético de transações. Então, o Bitcoin hoje, ele consome energia, certo? Essa ideia é imprecisa. O consumo de energia da rede do Bitcoin não tem relação direta com a quantidade de transações que ele processa. Hoje ele consome mais energia do que jamais consumiu. Mas você pode ter horas e horas sem transações nenhumas do Bitcoin e essa energia não vai cair hoje em dia. Apesar de não ser precisa, essa informação existe, certo? Mas é uma Pra você correlação minerar o espúria. Bitcoin, você É uma precisa de correlação- um centro de dados Tá. que demanda energia. Sim. Inclusive, eu lembro, na época da pandemia, acho que foi quando a gente teve aquela questão dos materiais eletrônicos que ficaram mais caros, etc. E a gente teve um problema que as placas de vídeo ficaram muito mais caras porque elas eram utilizadas para minerar Bitcoin. Ou Outras seja, moedas, no caso. O Bitcoin não se minera com placa de vídeo. tudo bem. O Bitcoin se minera com algum equipamento eletrônico, certo? Computadores específicos feitos para mineração de Bitcoin. Que consome energia. Consome energia elétrica, cujo consumo não tem nada a ver com a quantidade de transações que são processadas na rede. Tudo bem, mas ele está na ponta consumidor. Ele não traz nenhum alívio à geração de energia, certo? Ele ajuda o grid a ficar mais verde porque ele torna comercialmente viáveis operações distantes do grid que não seriam viáveis se não fosse por ele. Tá, mas se eu estou questionando a existência, o uso do Bitcoin ou não, por que eu vou correlacionar ele com o uso de energia longe, por exemplo? Eu acho que assim, existe a abordagem de você demonizar o consumo excessivo de energia. Você dizer assim, cara, a gente tá gastando eletricidade demais, a gente precisa gastar menos. Eu até consigo entender de onde essa abordagem vem, mas como é que tu dita, como é que tu julga o que é um gasto válido, moral ou não de energia? Tipo, pessoas jogando videogame gastam mais energia do que a rede do Bitcoin. Árvores de Natal, luzes de árvores de Natal nos Estados Unidos só gastam mais energia do que o Bitcoin gasta. E aí, por que a gente não proíbe ou demoniza ou moraliza esse tipo de consumo versus o consumo do Bitcoin? O ponto é, consumo energético, produção energética é uma coisa boa, que tá correlacionada com a evolução. Cara, esse FUD da energia, que o Bitcoin usa energia, cara, isso aí já foi há anos, tá ligado? É um FUD que não bate mais. Ah, o Bitcoin consome energia. Cara, foda-se, tá ligado? Os caras jogando videogame consomem mais energia. Não tem nada a ver, tá ligado? Cara, o gasto pelo uso de máquinas também de lavar louça nos Estados Unidos é bem maior que o uso de energia do Bitcoin. Da Né? sociedade ao longo do tempo. Quanto mais energia, mais riqueza, mais qualidade de vida. Então, quanto mais energia a gente produzir, melhor a gente vai estar como espécie. Só que a gente precisa produzir essa energia de uma maneira que não exploda o planeta. Exatamente. E aí que o Bitcoin contribui a tornar a nossa produção, a nossa matriz energética mais verde. E por isso que o Bitcoin, ele, estatisticamente falando, ele tem o custo energético mais alto do que as outras criptos. Você acaba de falar que essa moeda ela serve pro meio ambiente e quer acabar com o Natal da família, pô. Ah, esse cara aí é... São coisas diferentes. Esse cara aí dá Um pra ponto até tem a ver com popular, né, o ambiente, cara? com a natureza, com a terra, com os Esse recursos cara aí escassos que a tá gente de tem. sacanagem. E outro ponto tem a ver com tradições Isso aí é culturais. piada. O meu argumento é justamente o de que a gente não deve querer acabar com o Natal de ninguém. Assim como vocês não devem querer acabar com o meu Bitcoinzinho, ou os críticos que estão aí na internet. Eu disse que Bitcoin ele é de maneira proativa, bom para o meio ambiente, mas por que ele é bom? Porque produz energia? Porque ele ajuda a tornar a nossa matriz energética mais verde, ou seja, proporcionalmente mais dependente de fontes renováveis e menos dependente de carvão, petróleo e fontes Por não isso que a renováveis. árvore de Natal, nos Estados Unidos, consome mais energia que Bitcoin. Luzinhas de árvores de Natal. Show. Quando eu pego uma árvore de Natal, concorda comigo? Para processar e criar um LED, eu preciso de pessoas trabalhando. Assim como Trabalhar pra criar Bitcoin. Eu preciso ter fábricas, eu gero riqueza de uma forma. E de fato, o fato de você gerar riqueza volta para o meio ambiente de alguma maneira. Então, por exemplo, agora a gente tem uma preocupação muito grande com o carro elétrico. A gente não pode ter só carro a combustão, a gente tocou disso. Tá. O que o Bitcoin gera de riqueza? Para as pessoas se motivarem a ter um ambiente mais Num país saudável, cuja né? matriz energética é primariamente não renovável, tipo os Estados Unidos, não é o caso do Brasil, de onde você acha que a eletricidade do carro elétrico vem? Bom, os Estados Unidos tem muita usina, né? Usina o quê? Nuclear. Você acha que boa parte da matriz americana vem de energia nuclear? Sim. Quantos por cento você acha? Aí eu diria que Mano, 30%. esse cara Eu acho que é não é menos, mas de da qualquer família, maneira, da onde tu acha que vem a maior parte da energia americana na matriz energética deles? De fontes renováveis ou não Tem renováveis? três aí, Renovável. dois. Petróleo, carvão, Que é gás, da etc e tal. família. Então, se tiver um monte de carro elétrico, a eletricidade vai vir de onde? Se a matriz dos caras depende de fontes não renováveis. O meu ponto é, não adianta você gastar eletricidade no carro, se para produzir essa eletricidade você teve Mas, que cara, queimar te petróleo, traz queimar aqui, carvão, tá? Então, quando eu falo de matriz energética e cara da que contribuição do tá- Bitcoin, eu tô mirando na produção, Que na transformação de cara, energia. velho. Quando tu diz minera a produção, você concorda que a pessoa que minera o Bitcoin, ela quer a maneira mais eficiente, mais barata para produzir Bitcoin? Sim. Onde você acha que tá o quilowatt-hora mais barato hoje? Hoje? Não sei, diria China, talvez. Eu digo, olhando pra natureza, você acha que tá no vento, na água, no sol, numa coisa que já tá disponível, ou em algo que você vai ter que extrair pra depois queimar? Pra depois... Hidrelétrica O é mais problema de você explorar essa energia de hidrelétrica, solar, é que é longe, o custo de transporte, de logística, às vezes, inviabiliza a operação. Por isso que o empresário vai querer minerar Bitcoin da maneira mais eficiente, mais barata possível. Ele não vai pensar, eu tenho que construir uma hidrelétrica da maneira mais eficiente. A maneira mais eficiente, normalmente, é em alguma fonte renovável ou usando subprodutos de algum processo industrial que seja liberado na natureza. A partir do momento que você constrói uma hidrelétrica, alaga uma área, corta a árvore, ou abre um campo para subir uma eólica, já está fazendo um ataque ambiental a essa população. Sim, mas boa parte desses impactos ambientais, eles decorrem de projetos de larga escala. E quando a gente está falando de Bitcoin, a escala é livre. Um pequeno produtor rural que tem um córrego na casa dele pode instalar uma mini usina que vai gerar energia e ele não vai ter preocupação de embalar essa energia ou transportar ela de volta para a rede, ele vai poder minerar Bitcoin em louco ou Isso aí é foda demais, mano, porque tem gente que minera Bitcoin na Europa e usa o aquecimento da placa, né, da usina ali de Bitcoin pra aquecer a casa. Então, hoje existe, cara, várias demandas, né, pra essa mineração de Bitcoin. Por exemplo, tem gente que minera Bitcoin e usa pra aquecer a casa. Tem gente que minera Bitcoin e usa pra aquecer uma piscina, né, e assim por diante, enfim. usar energia na casa dele. Então você vê, aí o cara já tá demandando menos do grid, tá potencialmente ajudando o grid a ficar mais verde e não teve que alagar área nenhuma. Você comentou também de tornar um projeto que é inviável por operação em uma coisa viável. Isso. Muitas vezes o custo de transporte da energia inviabiliza a exploração de fontes que são muito longe dos centros urbanos. Você está falando de viabilizar um projeto de infraestrutura, energia e infraestrutura, por um papel, um ativo, uma coisa que é intangível, né? Que nem o nosso colega colocou no começo do programa, assim, que eu nunca vi, só ouvi, né? E, assim, mas não é algo tangível, não é uma produção. Mas, Você acredita em Deus? Acredito. Você já viu, tangivelmente? Olha, Tem coisa que você tem que pra ver sem querer comparar. Já viu a internet? Ah, mas dependendo do quanto que você tem, às vezes você olha pro preço e você sente. Eu chutaria que 2 dígitos percentuais do crescimento anualizado do PIB americano vem do investimento em data centers por causa da demanda de AI. Isso também é intangível. Eu não vejo inteligência artificial. A Bitcoin Magazine, que é
famosa por artigos, etc., trouxe um artigo onde o cálculo de custo energético por transação do Bitcoin seja... Não existe custo energético por transação do Bitcoin. Não existe custo energético por transação do Então Bitcoin. não existe nenhum custo energético para fazer um dinheiro sair de um lugar para Não existe. O custo está na produção de um bloco novo. Ele é independente da quantidade de transações do bloco. Voltando ao seu ponto, que o Bitcoin ou criptomoeda ela é essa benéfica para o meio mina aí ambiente. me pareceu Me a mostra mais especificamente, inteligente na prática, onde ele é positivo, do negócio. sem contar com externalidade positiva. Você quer dar um exemplo anedótico? Externalidade positiva, você está dizendo que para poder o cara produzir, minerar e ter mais lucro, ele precisa fazer isso com um custo menor. Tem na prática alguma empresa que minera Bitcoin que fez investimentos verdes e sustentáveis para poder diminuir seu custo? Tem um parque no Congo que chama Virunga. Talvez alguns de vocês já tenham visitado, tem algumas espécies de primatas que mina sobrevivem lá. trouxe É um parque que alguma tem um monte de rio, coisa só que é distante dos centros urbanos. E não tem um grid desenvolvido lá. Esse parque tinha muita dificuldade para manter para encontrar energia elétrica para suprir a sua operação. Não cabine, segurança, coisa do gênero. Os caras foram lá, instalaram uma mini hidrelétrica, você pode jogar no Google, parque de Virunga. Essa hidrelétrica supre as necessidades do parque e produz Bitcoin com excedente de energia. Não tá aí um exemplo. Mas essa água podia ser usada para outra coisa e não para energia, Essa certo? água tá correndo, ela não foi Mas ela podia evaporada. ser usada para outra coisa, Ela não para tá sendo energia. usada para várias outras coisas. Não, o que eu quero saber é o seguinte, na prática, todas as mineradoras de Bitcoin, especificamente que você falou, não criptomoeda, mas de Bitcoin, Aí ela elas trouxe têm uma um ponto. responsabilidade de reduzir o seu nível de consumo energético a fim de diminuir o impacto no ambiente? Todas as mineradoras de Bitcoin têm a responsabilidade de maximizar lucros, que é o que qualquer entidade capitalista faz. Certo. E isso quer dizer que elas têm que ter assinado um compromisso com a sociedade e seus investidores de diminuir o impacto ambiental. Não, meramente de encontrar as fontes de energia mais baratas para viabilizar o Exatamente. negócio Então você delas. está me falando sobre valorização do ativo e não de benefício ao ambiente. O benefício ao ambiente seria se o minerador tivesse o interesse de investir e reduzir o custo. Isso depende do interesse próprio, o interesse financeiro e o interesse do cara que tem dinheiro para poder fazer isso. Eu só acredito na preservação do meio ambiente e na salvação da terra se as pessoas estiverem individualmente interessadas em fazê-lo. Eu acho que é um imperativo moral, por exemplo, a gente adotar e no mínimo aprender sobre uma moeda que ganha valor com o tempo, porque isso nos torna menos consumistas. Você lembra aquela história da inflação nos 80 e 90, as pessoas recebiam o salário e corriam para gastar no dia seguinte porque o dinheiro ia perder valor? Olha como um dinheiro fraco nos torna mais consumista. E como um dinheiro que a gente tem expectativa de que ganha valor com o tempo, nos faz pensar duas vezes antes de gastar. Não compensa investir em ações e títulos públicos aqui no Brasil, porque o Bitcoin supera eles há mais de uma década. E isso também que o Felipe falou, cara, é até uma questão pro meio ambiente. Cara, se a gente tem um dinheiro, ele vai valorizar ao longo do tempo, a gente não vai ficar preocupado em gastar. Então, cara, o sistema Fiat, ele nos faz ficar consumista. E quando tu entende o Bitcoin, ele vai te fazer ficar mais poupador. É simples. Caraca. Bem simples. Boas-vindas. Tudo bem, como você tá? Tudo certo? Como é que você chama? Fernando Kobuch, sou assessor de investimentos, credenciado para assistir investimentos. Esse talvez Vendedor de coin, então. seja da Óbvio, Faria eu Lima. trabalho no fixo, Vendedor de especificamente. coin. Entendeu? Mas vamos lá. Você falou porque o Bitcoin valorizou mais que os demais, quer dizer que é a melhor solução de investimentos. Rentabilidade passada é garantia de rentabilidade futura? Não é. Então, beleza, esse argumento aí do que rende mais, vamos descartar um pouco. Mas pode ter um excelente potencial. Mas o melhor investimento existe, né? Depende da necessidade. Sua reserva de emergência, vai pagar a conta amanhã. Você vai botar em Bitcoin? Ele pode despencar, sei lá, 30%, 40%? Não. Você vai botar aqui no título público, pós-fixado, com liquidez diária. Vai comprar uma casa daqui a 3 anos. Você colocaria o recurso para investir em Bitcoin? Colocaria. Em 3 anos. Você tem certeza que em 3 anos o Bitcoin vai estar positivo. Certeza eu não tenho de nada, mas eu acho que o Bitcoin troca a certeza ilusória da estabilidade no curto prazo, que é o que o real ou títulos públicos me dão, pela convicção de que no longo prazo ele vai estar valendo mais. É uma troca de previsibilidade de curto prazo por upside de longo prazo. Exato. E pra mim, Mas 3 anos de longo prazo. 3 anos de longo prazo, Já você- começa a ser longo prazo pra mim. Caraca. Bitcoin tem 15, 3 anos é um quinto da vida, 20%. Mas pegar médias móveis de 3 anos, o Bitcoin, qual que é a probabilidade de você acreditar que vai ser positivo? Se você, historicamente, dados passados, podem Exato. se repetir ou não, né? Mas se você pegar a história do Bitcoin até hoje, qualquer pessoa que segurou por mais de 4 anos não teve prejuízo. Não, mas eu falei 3 anos a casa, não 4 anos. Aí você vai me dar um crédito aqui que eu sou. Você falou que historicamente o Bitcoin ele entregou mais do que a Bolsa e ações e a maioria dos títulos, correto? Isso é um período de 10 anos. Acho que foram, no ano calendário foram 10 anos positivos, Bitcoin, 4 ou 5 negativos. Tipo isso. Tá? Mas o investidor a gente não olha só no calendário, né? Ninguém compra em janeiro já pensando em vender em dezembro, mas assim funciona, né? São várias compras ao longo do ano. E acertar o momento também é muito difícil. Mesmo nos anos em que o Bitcoin teve maior valorização, 3.000%, o cara que entrou no momento errado e não saiu também no momento errado, o cara teve uma perda expressiva. Um drawdown de mais de 60%. Se você pegar, em 7 anos. se você pegar 15 todos os anos dias, de Bitcoin. todos os dias de negociação da história do Bitcoin, mais de 5 mil, se não me engano, em quantos por cento desses dias você acha que o preço estava mais caro que hoje? 2%. Se você pegar todos os endereços que tem Bitcoin na blockchain, quantos por cento desses endereços você acha que está no prejuízo hoje? Que comprou mais caro do que hoje? 5% 5% da de prejuízo. previsibilidade é muito baixa. Por exemplo, se você quer fazer investimento... Que isso, velho? A melhor solução não tem como você cravar como uma bala de prata. Compre Bitcoin mais nada e você será feliz, comprar um apartamento, vai pagar contas na padaria. Não existe isso, nem no mundo digital, nem no mundo real. O melhor de todos é uma carteira bem gerida, personalizada, para cada objetivo. Você pode ter o objetivo de comprar um apartamento em 3 anos, eu posso ter o objetivo de me aposentar, e cada um vai ter o seu peso diferente. Então, a melhor forma de investir é você ter Bitcoin, ter ações, ter papéis, renda fixa, enfim. Concordo contigo que não tem bala de prata e cada pessoa vai ter um perfil diferente e coisas que são mais adequadas para ela. Mas voltando à pauta original aqui, não compensa investir em ações e títulos públicos quando se tem um ativo que historicamente performa tão melhor como o Bitcoin e cujos fundamentos, na minha leitura, significam que ele provavelmente vai continuar performando melhor. Para você, é melhor uma carteira que tenha alta volatilidade, mas que você, no longo prazo, espera que ela continue subindo, ou ter títulos públicos numa percentual relevante da Cara, carteira, quando o cara sendo que você tem entende evidência Bitcoin, histórica de que esses títulos não não batem a tem inflação que monetária, comprar expansão da moeda, ou seja, Sinceramente. cada ano que passa você está sendo remunerado, mas se você pegar o percentual da quantidade de reais em circulação, você está tendo menos e menos e menos. Com certeza, pro meu perfil, que tenho 33 anos, sou um perfil agressivo, é melhor ter mais volatilidade. O que você acha? Eu discordo de você. Por quê? Eu, como usuário do real, verifico que, tipo assim, o rico, ele só se ferra e o pobre só se Vai lasca. se fuder. Estatística é a arte de torturar os números até que eles confessam. Arte de fazer o recorte certo. Exatamente. Tá Se fizer um louco, recorte de 10 anos, irmão. provavelmente deve ter alguma outra Esse empresa cara de é tecnologia que vendeu mais uma Bitcoin, piada, etc. né? Própria Nvidia. Trabalhando dentro da nossa realidade, dentro dos últimos 12 meses, que é a média dos investidores normais olham. O EWZ, por exemplo, que é o Ibovespa em dólares, andou mais do que o Bitcoin. O próprio ouro, como reserva de valor consolidada, andou mais que o Bitcoin. Então, isso não traz para você uma reflexão de que será que o Bitcoin realmente é o melhor ativo para se comprar e manter o seu patrimônio? Traz uma reflexão, que nem você falou, estatística tem tudo a ver com o recorte que você faz. O ouro, desde que o Bitcoin nasceu, subiu 4% ao ano em média. O Bitcoin uns 98, 99% em média. Quanto maior o recorte, mais confiável é o dado. 4% em 6 mil anos é maior do que 90% em 10 anos. É, mas eu tô falando desde 2009. O Bitcoin desde 2009 subiu mais de 100%, até difícil pegar o dado que ele veio de zero, né? Você falou que o ouro subiu em média 4% nos últimos anos aí. Desde 2009. Desde 2009. Qual volatilidade que foi isso? Né? Boa pergunta, mas tu pega o índice de Sharpe, que compara o retorno ajustado ao risco, do Bitcoin foi 0,8 mais ou menos nos últimos 15 anos e do ouro 0,4. O Bitcoin ele teve altos ganhos, verdade, mas ele tem alta volatilidade, alto risco. Só tem como ter altos
ganhos se tiver alta volatilidade. E ele opera, assim, basicamente com ciclos, né? E acho que a única coisa mais previsível do Bitcoin... Mano, esses caras são não os têm ciclos ali, nível principalmente técnico pra discutir, eles não trazem uma coisa... Agora, se você tem o tempo definido, Tá prazo ligado? definido, você não pode esperar ciclo, né? Que acho que ciclo é uma coisa de luxo, né? Pra quem tem reserva de capital sobrando e pode segurar 3, 4, 5, 6 anos e aguardar o ciclo. Agora, se em fevereiro você quer trocar o carro, ou você vai casar no meio do ano que vem, comprar um imóvel, pagar a entrega das chaves, o dinheiro que talvez você tenha hoje pra fazer esse sonho, talvez daqui a 2 meses você tenha, se você tiver investido em Bitcoin. Completamente de acordo. Por isso que a pauta original era sobre investir. Acho que se tu não tem uma reserva de emergência, tu tem que fazer. Se tu ganha pouco, tu tem que ganhar mais. Tem muitas coisas que precludem o mundo dos investimentos. Você tem que cuidar dessas coisas antes de pensar em investir. Mas a partir do momento que você começa a investir, significa que você já tem alguns meses de custo de vida coberto, você consegue pensar um pouquinho mais no longo prazo. Investir é pra quê? Realizar objetivos, certo? Preservar patrimônio no longo prazo. Mas também por objetivos. O cara quer viajar pelo mundo, quer comprar uma casa. O cara vai comprar uma casa em 2029. Você aconselha o cara a investir no tesouro do 2029, IPCA com inflação ou no Bitcoin? E é o sonho da vida do cara. O cara construiu a vida inteira, trabalhou, ralou pra construir essa graninha pra investir. Aonde você falaria pra ele aplicar isso? Pra 2029, Bitcoin. Você garante que ele vai conseguir ter Não garanto nada. Assim como eu não garanto que o real vai continuar existindo em 2029. Mas em 2029, tesouro direto, a probabilidade de ficar com um retorno, digamos assim, mais previsível é bem maior do que o Bitcoin, correto? Risco soberano, inflação, 4 anos, e o sonho dele, se ele colocar em Bitcoin, ele pode ficar 50, 70 para não realizar o sonho. Você acha que é mais seguro o Bitcoin do que O tesouro tem janelas mais longas do que 4 anos. Janelas mais longas do que 4 anos, eu tenho mais convicção. Vou dar um exemplo de uma pessoa aposentada. Tem um dinheiro estável, ela não vai aumentar o patrimônio dela com trabalho ou com outra fonte de renda, ela não pode ter o luxo de tomar um risco Bitcoin, ela pode muito bem aplicar no CDB. A Selic hoje está 15%, tem banco digital para Selic mais 10, mais 110, 115% da Selic, você tem uma renda mensal fixa, contínua, garantida, sem risco algum. Para pagar o aluguel, para pagar o alimento dele, os remédios, né, qualquer problema de saúde ali, ele tem um patrimônio estável e seguro. Sou Daniele, trabalho num mercado bem diferente da maioria aqui, não sou assessora de investimentos, trabalho com previdência complementar. Tá? Então, também na economia real, onde a gente, de fato, transforma toda a renda que foi acumulada ao longo do tempo em aposentadoria. Essa mina é mais mágica que que todo todo mundo mundo que tá aí nessa... que diversas entidades estão sendo direcionadas ou recomendadas a fazerem suas políticas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Todos os grandes roubos recentes que a gente viu são direcionados para criptomoedas, porque eles não são rastreáveis, de alguma forma. Né? E em algum momento eles são monetizados e aí já foi o momento de procurar. Já não trouxe nenhum dado, que a gente viu recentemente direcionando recursos de bancos centrais para criptoativos. Um investidor institucional, diria eu, e isso você pode considerar uma seguradora, uma entidade de previdência complementar aberta ou fechada. PQP, Daniel, você vai ter que voltar aqui. Dizem que o Bitcoin não tem lastro, mas na verdade o Bitcoin tem mais lastro que o real e que o dólar. Sou Paulo, sou sócio e assessor da Gravos Capital, um escritório filiado da XP. O lastro de uma moeda fiduciária Vendedor está de principalmente nos problemas que ela resolve e na confiança que ela tem diante de quem usa ela. Então, por exemplo, o dólar é considerado como uma moeda de reserva de valor no mundo, não porque ele tem algo diferente das outras, e sim porque as pessoas que fazem negócios confiam no dólar. E o Bitcoin ainda tem um volume de mercado muito menor do que o dólar ou de qualquer outra moeda fiduciária. Então, nesse momento, o Bitcoin tem muito menos lastro e a confiança de quem utiliza meios de pagamento nele do que outras moedas como o dólar nesse momento. Eu concordo contigo que o Bitcoin é menor e ainda inspira menos confiança numericamente do que o dólar, que é muito maior. A palavra lastro, na origem, tem a ver com âncora, né? Algo que lastreia. Usa-se ela no contexto marítimo de navegação, mas no contexto financeiro, pelo menos da maneira que eu aprendi, lastro tem a ver com conversibilidade. Então existe essa ideia de que o dinheiro, num passado não muito distante, tinha lastro em ouro, o que significa, tecnicamente, que você podia trocar notas de dinheiro por ouro, por lingotes de ouro ou por frações de ouro. Mas já faz décadas que esse lastro em ouro inexiste, tanto no dólar como em qualquer outra moeda governamental mundo afora, se chama ela de moedas fiduciárias, e, portanto, a capacidade de qualquer banco central mundo afora de emitir mais moeda, mais unidades do seu dinheiro é ilimitada. Não existe um limite para a criação de dólares, de reais, de nairas nigerianas, ou seja, não existe custo para criar esses dinheiros, não carregam conversibilidade, você não pode trocar eles por nada numa taxa fixa, como você podia trocar o dólar por ouro no passado. E, do contrário, enquanto o dólar e o real não custam nada para você imprimir, com o Bitcoin é muito diferente, você tem um custo mensurável para criar novas unidades de Bitcoin, que tem a ver com o processo de mineração. Esse processo que coloca novas unidades de Bitcoin no mercado é completamente previsível e não tem como você criar novas unidades da moeda do nada. Então, tanto o Bitcoin quanto o dólar e o real não são conversíveis por ouro ou por alguma commodity universal, como o dinheiro governamental já foi no passado. Então, elas não têm lastro no sentido da conversibilidade. Mas se a gente usa a palavra lastro no sentido de ser ancorado em alguma coisa, eu concordo que o Bitcoin ainda é menor do que o dólar e o ouro, mas eu digo que ele tem mais lastro porque pelo menos ele custa para ser criado. E o dólar e o real não custam nada. Então, pelo menos o Bitcoin tem uma âncora no mundo real. Ele tem um custo elétrico para ser criado, enquanto o real e o dólar não tem essa âncora. O Bitcoin ele não tem nada que o segura. Ele é uma tecnologia que está sendo proposta para ele ser o lastro, certo? Ele ser a âncora, assim como a âncora foi o ouro. O ouro não tem nenhum lastro, porque ele mesmo é o lastro. Quando a gente fala de moedas, de meios de pagamento, o lastro, volto a repetir, é a questão do quantos problemas ele resolve, quantas transações ele fornece. Você trouxe um ponto muito importante sobre a energia para se produzir um Bitcoin, para se validar uma transação, que é o efeito de mineração. Né? O Bitcoin de todas as criptos é a mais cara de produzir-se. Diante do cenário que a gente está vivendo, de inteligência artificial, evolução, a própria Microsoft declarou que vai comprar uma usina nuclear e restabelecê-la pelo medo de poder ter produção de energia para sustentar os seus data centers, etc. Como que o Bitcoin vai evoluir esse longo tempo, resistindo a essa demanda energética que a gente tem no mundo hoje, se ele é a cripto mais cara para ser minerada, a cripto mais cara que exige mais, como você disse, o lastro maior de energia elétrica para poder ser produzida. Então, diante disso, esse lastro que o Bitcoin segura, na verdade, é uma âncora que é maior poder quanto mais caro, pior é a solução que ele traz, correto? Vou tentar inverter o teu ponto de vista. Você está dizendo que a eletricidade tem tudo para ficar mais cara nos próximos anos, porque a AI está demandando cada vez mais. É porque é uma fonte finita, né? A gente não, nesse exato momento, a gente não tem uma produção infinita de energia elétrica. E aí, Cara, pra ter um dinheiro forte, tem que ter um poder computacional, mano. Como é que as pessoas querem ter um dinheiro forte se não tem alguma coisa, um back-end por trás, mano? Entendeu? Não tem nada, mano. O dinheiro do governo não serve pra nada, velho. Porra, o real tá desvalorizando. As pintas são foda, mano. Tá louco. Mas, e outras aplicações de demandar energia, mais cara vai ficar essa energia pro Bitcoin, mais caro vai ser produzir novos Bitcoin. Dentro de um modelo de oferta e demanda, quanto maior é a demanda e menor a oferta, que é o que a gente tem hoje, mais caro ela vai ficar. E aí você está dizendo que o Bitcoin ser mais caro de ser produzido significa que ele vai ter menos lastro. É isso que você está dizendo. O fato dele ser mais caro de ser produzido significa que ele vai conseguir fazer menos transações pelo mesmo quilowatt-hora, digamos assim, para usar alguma medida de energia. Ele vai consumir mais isso. Se ele consome mais, ele faz menos transações. Fazendo menos transações, ele resolve menos problemas.
Na verdade, tem uma imprecisão técnica aí. O número de transações que a rede do blockchain, que a rede do Bitcoin comporta, ele não é correlacionado, não tem uma relação linear com o gasto energético do Bitcoin. Sim, ele tem uma correlação com o tempo. Exatamente. Conforme o Bitcoin cresce, vai ter mais transação e tem mais energia que vai ser despendida para criar novos blocos. Mas hoje podem ter 1000 transações do Bitcoin e amanhã podem ter 1 milhão e o consumo energético muito provavelmente vai ser quase o mesmo, hoje e amanhã. Então é uma imprecisão técnica essa ideia de que ele precisa gastar mais energia para prover mais utilidade transacional. Aí, se me permite, eu vou discordar de você, porque o próprio protocolo do Bitcoin exige que a cada tempo que passa, o problema matemático para se resolver, para validar as transações, ele fica cada vez mais sofisticado. Se eu tenho um problema mais sofisticado... Se a quantidade de mineradores aumenta. Que é o que você propôs aqui, que a gente vai ter um volume maior de transações. Volume maior de transações, maior mineradores. Nesse ponto, a gente vai precisar de maior demanda energética. E voltando ao cerne da questão, né? O Bitcoin, ele não tem nenhum lastro, porque ele... Prazer, me chamo Elvis. Prazer. Eu estou com assessor de investimento há 6 anos, tenho uma carteira que ela tem investimentos de 440 milhões de reais. Quando você vai para o cerne da questão do dólar, por que você confia no dólar e por que quando ele quebrou o padrão ouro, as pessoas simplesmente não deixaram de acreditar na moeda? O que você quer dizer com quebrou o padrão ouro? Explica pra galera que não sabe. Antigamente você tinha que ter um lastro de ouro e você podia trocar aquele papel por uma quantidade específica de ouro. E aí a sua pergunta é, por que a confiança do dólar não ruiu imediatamente depois que o padrão ouro foi quebrado? É isso? Exato. Eu acho que porque não havia uma alternativa global equiparável à época. Então, assim que o padrão ouro foi quebrado, instituiu-se um sistema que hoje se chama de sistema do petrodólar e basicamente se fez um acordão global no qual a negociação internacional de algumas commodities fundamentais para a economia mundial seria feita precificada em dólares, principalmente petróleo. E aí você acredita que a diversificação de moedas, de uma cesta de moedas, não especificamente o dólar, não resolveria esse problema. Então, em vez da China comprar especialmente títulos de dívida americana, ela pudesse comprar títulos de dívida alemã, títulos de dívida brasileira, títulos de dívidas da Rússia e montar um portfólio desse, em vez de necessariamente ter que comprar o dólar como foi e como é até hoje. Eu acho que não muda nada você ter uma cesta cheia de maçãs da Mônica podres ou uma cesta com maçã da Mônica, maçã da Fazenda A, da Fazenda B, da Fazenda C, todas podres iguais. Todos os títulos públicos que você poderia comprar na composição de uma cesta ou uma carteira dessas envolvem dívidas soberanas. Sim. E todos os países do mundo moderno têm dívida soberana, quase todos em níveis insustentáveis, que eu pessoalmente não acredito que eles vão ser capazes de cumprir, de quitar até o final. E quando eu paro para analisar e dizer que o mundo inteiro está seguindo um caminho e que exatamente o Felipe é contra, pra mim pega um Como assim o mundo inteiro está indo num caminho que o Felipe é contra? Porque todos os países hoje têm dívidas soberanas. Cada vez maiores, cada vez mais impagáveis. Sabe por que tem? A palavra lastro, pra mim, vai muito além disso. Não só de você linkar algo com papel e ouro. Vai com o fato da produção. Você tem um certo nível de inflação no país, é até saudável. Você pega casos como o Japão, eles ficam muito com o nível de inflação extremamente baixo, até de deflação. Mas por quê? O teu país tem um sistema de produção. Mas existe alguma relação entre a quantidade de dinheiro circulante e o PIB de um país? Ou o output produtivo de um país? Existe alguma regra que diz que só se vai criar mais dinheiro quando a produção do país... Prazer, meu Fernando. Eu tenho a impressão de que eu já tive antes em algum lugar. Não foi. Não? Primeiro que eu discordo de você. Bitcoin é uma moeda que eu nunca vi, nunca tive. Só ouço isso aí falar. não dá pra levar a E, sério. tipo, você for no mercado, tipo, vai pagar como? Vai pagar com Bitcoin? Hoje em dia tem cartões de crédito que você consegue, cartões de débito que se alimenta com Bitcoin e passa em qualquer maquininha de cartão. Então sim, você consegue fazer uma compra com Bitcoin. Invertir pro cartão de crédito. No caso, aí eu vou passar no mercado em qualquer lugar com cartão de crédito. Você só passa ele na maquininha e depois alimenta ele como se fosse um cartão pré-pago de Bitcoin. Existem vários. Hoje tem um aqui, depois a gente pega pra mostrar. Não entendi. O problema é que as pessoas não querem gastar os seus Bitcoin. Por quê? Porque elas têm a expectativa de que esses Bitcoin valham mais amanhã ou no ano que vem. E se você espera que ele vale mais, você não quer gastar hoje. Porque amanhã ou no ano que vem você vai conseguir comprar mais coisas, mais planes, mais sacolas no mercado com a mesma quantidade de dinheiro. É por isso que as pessoas preferem guardar as moedas por longo prazo e não se preocupam tanto com essa funcionalidade de comprar um cafezinho E com tem Bitcoin. até existe um nome pra isso, né? Efeito Cantillon, acho que é o nome. Que as pessoas, elas costumam, né, querer gastar, ó. É uma teoria econômica. Ó, explica a inflação de preços causada pela criação da moeda. Não é efeito Cantillon, né? O efeito Cantillon eu acho que não é efeito Cantillon, velho. Existe uma teoria que o cara sempre vai gastar a moeda com maior... com a moeda que é mais fraca, no caso, né? Então, por exemplo, se eu tenho Bitcoin para gastar dólar e reais, eu vou gastar primeiro reais, depois dólares, depois Bitcoin. Então, as pessoas, elas tendem a guardar sempre a melhor moeda, o melhor ativo do que gastá-lo, né? Sabe? É porque ele é um dinheiro, não deixa de ser um dinheiro. Então, pra você ter ele, você tem que utilizar esse dinheiro que você tem. Meu nome é Thomas, tá? Sou do trabalho com M&A, represento a economia real, né? Gera eficiência, gera emprego. Falou de lastro. Eu li algum lá que 20% dessas moedas, elas estão perdidas. Né? Seja por início ali de alguém que investiu em 2011, 2013, perdeu acesso à chave, ou à senha, ou faleceu, jogou HD fora. Tem um galês que jogou um HD fora lá, e aí tá 10 anos procurando um lixão próximo à casa dele, hoje valeria 500 milhões. Ele jogou fora. E assim, não tem recuperação de senha, não tem assistência técnica, não tem nada como recuperar isso. Então, não vejo como ter um laço, uma coisa que consiga comprovar esse acesso de novo aí, essa valor financeiro. O que você tá querendo dizer é que não tem recuperabilidade. Perdeu, né? Tipo, se você perdeu o seu Bitcoin, perdeu. É isso. Se você tivesse lastreado alguma coisa, né, ou alguma commodity, ou uma moeda, algum índice, Eu acho que a gente tá usando uma acepção muito vasta da palavra lastro. O ponto que você tá trazendo é não tem como recuperar. Se você perdeu, ninguém vai te ajudar, não tem suporte. Isso significa que a oferta total de Bitcoin, ela só vai diminuir com o tempo, porque ninguém cria Bitcoin do nada, mas tem muita gente que perde, que nem esse galês que você falou. Você sabe que o criador do Bitcoin, o Satoshi Nakamoto, ele falava que todos os Bitcoin perdidos funcionam na prática como uma doação a todo mundo que tem Bitcoin e não perdeu. Por quê? Porque a oferta diminui e o preço de quem ainda tem aumenta. Você foi até otimista, se subestimou, mas na verdade uns 30% dos Bitcoins se estima estarem perdidos. Então quando dizem que no máximo vão ter 21 milhões de Bitcoin, na verdade, na prática, vão ter menos ainda. Pra mim, isso significa que o bolo ou a pizza da qual eu tenho algumas fatias quando eu guardo os meus Bitcoin, cara, ela nunca vai crescer, nunca vai ter gente criando mais unidades, pelo contrário, vai ter cada vez menos unidades. Mas as fatias que eu guardo desse bolo, elas vão representar cada vez mais. E de novo, nada disso altera o fato de que o Bitcoin custa energia elétrica para produzir. E esse custo, na minha visão, na minha leitura, é o lastro, porque nenhuma outra moeda governamental custa para ser produzida. O Bitcoin é a melhor forma que existe de preservar patrimônio por longo prazo. Eu acho que o tema que você colocou aqui de preservar patrimônio a longo prazo está ligado diretamente ao que a gente acabou de falar. Não só de risco de margem, mas de preservação de patrimônio ao longo do tempo. Qual o risco de margem? De se associar ao Bitcoin? De se associar ao Bitcoin, que é uma moeda transacionada normalmente em grandes roubos, onde as pessoas não podem ser rastreadas. Você acha que tem um percentual maior de transações ilícitas usando Bitcoin ou usando real?
irrelevante. Mas a que mais aparece, que envolve o risco de imagem, não o risco financeiro, é o Bitcoin. É porque quando se rouba e lava com real, não vira notícia, né? O Bitcoin, por ser uma coisa nova, ainda chama mais atenção. Mas o percentual de transações ilícitas feitas com Bitcoin e criptos em geral é menor do que 0,5% hoje. Sendo que a economia cinza aqui no Brasil representa muito mais do PIB do que isso. Mas eu nunca ouvi falar em lavagem de dinheiro com título público via Tesouro Nacional. Tá, mas e qual que é o seu ponto com isso? Pra mim, O meu investidor... ponto é que o investidor institucional que quer se afastar do risco de perda por conta de uma questão de imagem ou por estar envolvido com uma moeda ou, sei lá, um ativo, né, que hoje não é considerado um ativo financeiro, que é envolvido em grandes roubos, Não, para ele pode ser Bitcoin não é maior. considerado um ativo financeiro? Não. Por quê? Juridicamente ele não é reconhecido por Pelo diversos amor de bancos. Tá, centrais. então você tá me dizendo que talvez pra preservar patrimônio, Bitcoin seja o melhor ativo sim, mas pra preservar a imagem não, é isso? Não necessariamente, porque todos os pontos que você colocou aqui até agora dizem respeito ao valor do Maior Bitcoin em termos de fundo oferta e do demanda. mundo Se for comprou oferta e demanda, Bitcoin, eu não é prefiro ouro, porque o ouro eu não vou mais achar. instrumento O Bitcoin Como assim, sempre eu não vou mais achar? Então, só Mano, daqui milhões de anos, talvez, a gente tenha em biologicamente mais ouro do que hoje tem 1945. disponível. Você sabe dizer a quantidade de ouro que tem disponível na Terra? O Bitcoin ou criptoativo, seja lá qual ele for, ele vai depender da energia para isso. Você não sabe dizer a quantidade de ouro que existe na Terra hoje. Eu sei que ele tem 13 tri. Fora da Terra, já extraído. Sou Wellington Guzmão, sócio do escritório de investimentos e organizado do BTG Pactual. Meu ponto de discordância é que qualquer ativo com oferta limitada pode ser um bom ativo para preservar patrimônio. Então, o ouro, eu acho que todo mundo já explorou, mas também imóveis, né? Terrenos, melhor dizendo, também podem preservar patrimônio muito bem. Lógico que você pode até argumentar a questão do governo, guerras, etc. Mas, tendo em vista um país relativamente estável, acho que existem vários outros ativos que preservam muito bem patrimônio. Você confia na capacidade, no potencial jurídico brasileiro de garantir que os donos de imóveis serão donos desses imóveis por longos períodos de tempo? Você não precisa investir só no Brasil. O que você está querendo dizer então é que imóveis, por serem físicos e relativamente escassos, também são bons ativos para preservar patrimônio ao longo do tempo. Exato. Não acho que seja mal, mas eu acho que o Bitcoin é melhor. Porque, de novo, a gente não consegue cravar qual é o número de metros quadrados disponíveis para propriedades imobiliárias no mundo, ou seja, o estoque não é precisamente finito, enquanto que no caso do Bitcoin a gente tem essa precisão. Num nível muito mais apurado. Então, se eu sei que a oferta vai estar limitada e eu estou vendo a demanda crescer ano depois de ano, para mim é mais fácil projetar valorização, ou seja, potencial para preservar patrimônio nesse ativo aqui, do que num ativo cujo estoque eu não sei direito qual é. Então, eu não tenho nada contra imóveis. Eu acho que é super legal ter uma casa própria, esse é seu sonho, você tem uma família, você quer que ela viva lá e tenha várias memórias positivas. Mas enquanto você não achou a casa perfeita, acho que você deve guardar seu dinheiro em Bitcoin. Você comentou que o Bitcoin ele é melhor para preservar patrimônio. Quando tu diz preservar, você diz em qual sentido? Preservar poder de compra. Poder de compra. E como tu sabe o quanto desvaloriza ou quanto valoriza o teu poder de compra? É uma ótima pergunta. Você pode comparar, você pode ver o quanto que o dinheiro que você usa compra de bens e serviços. Você pode usar taxas de inflação, oficiais ou não oficiais. Você pode ir pelo achômetro e ver quanto que seu dinheiro está enchendo o carrinho do mercado mês depois de mês, ano depois de ano. Tem formas mais objetivas, empíricas e formas mais subjetivas e intuitivas de fazê-lo. Se eu tenho uma desvalorização do meu poder de compra de 12% ao ano, De onde que você tirou isso? É hipotético. pode ser hipotético. Apesar de que eu calculo minha inflação e está em 13,7%. 13,7. Sendo que o oficial tem 5. É isso. Mas naturalmente, abriu 20, um 6, enfim. Quando você tem essa valorização de 13%, você cria um alvo de como você preserva o capital. Se a minha valorização tem 13, não tem necessidade de ganhar 90, concorda? Não, se para preservar você precisa ganhar por 15, 16, algo do gênero. É isso. Qual que é a necessidade de correr o risco de comprar um ativo com Bitcoin e preservar patrimônio? Né? Porque tentando imaginar pode ter um prejuízo absurdo, sendo que eu não tenho necessidade de correr esse risco. Minha valorização é 13%. Cara, cada um vai comprar Bom o ponto. Então Bitcoin você tá no querendo dizer preço que tu não tá merece. disposto a tomar mais risco para aumentar o teu patrimônio ao longo do tempo. Se tu quer só preservar, tu tá de boa em algo que tem menos risco do que o Bitcoin, é isso? É isso. Então você disse que Bitcoin é melhor ativo para preservar Preservar patrimônio ao longo de grandes períodos de tempo. Exato. Historicamente, a humanidade, como um todo, já teve diversas reservas de valor, certo? Grãos, terras férteis, ouro, conchas, orquídeas. Pedras no fundo do mar. Exatamente. O que te traz a segurança de que o Bitcoin, de fato, será a moeda daqui 50, 100 anos, diante de um cenário onde todos os anos a gente vê diversas novas tecnologias aí acrescendo pra caramba, um crescimento 100 tecnológico anos, exponencial. cara. O que te traz essa garantia de que o Bitcoin vai preservar o seu valor e não a tecnologia que ele hoje representa? Primeiro que o dinheiro tem efeitos de rede fortes. Quanto mais gente usa o dinheiro, mais gente aceita ele, mais gente tende a escolher esse dinheiro para usar. Assim como redes sociais ou internet, ou até um idioma, por exemplo. Então não é trivial você criar um idioma novo. O Esperanto tá aí para provar. Os efeitos de rede dos idiomas globais fizeram com que eles continuassem sendo idiomas globais em vez dos novos idiomas. Com o Bitcoin acontece algo parecido. A gênese do Bitcoin é irreplicável. Não vai acontecer em outro momento de uma pessoa anônima desconhecida criar um projeto de alcance global, apolítico, ininfluenciável e manipulável e essa pessoa não usufruir do ganho que ela poderia ter tido com isso. Isso não vai se repetir. Gostaria de trazer um ponto aqui da nossa incapacidade humana de conseguir prever o futuro. Imagina que em 2005 você falasse para alguém que agora a gente ia ter um dinheiro digital e que ele ia ter uma blockchain, etc e tal, coisa que hoje a gente vê que é uma realidade. Em 2005 qualquer pessoa ia te chamar de louco. Quer dizer que hoje, quando a gente olha para o que vai ser 2030, a gente tem que admitir a nossa incapacidade de olhar o futuro e de prever o que será. Eu gosto daquele desenho dos Jetsons que mostra que em 2020 a gente estaria andando de carro que voa. E hoje a gente não aconteceu isso. Então, como diante dessa incapacidade da gente olhar para o futuro, você consegue se sentir seguro de que o Bitcoin será sim o representante dessa tecnologia de blockchain? O maior sempre muda. A maior moeda, o vídeo mais visto do YouTube, a pessoa mais alta do mundo. Agora o primeiro é o primeiro para sempre. O Bitcoin ela não é necessariamente tecnologicamente melhor do que vários projetos competidores, mas ele foi o primeiro. Isso que é replicável. Então eu não sei quais cópias ou projetos tecnicamente e potencialmente superiores que vão surgir nas próximas décadas, mas eu sei que não vai mais ter a primeira moeda sem dono, descentralizada, global, com uma distribuição orgânica que foi o Bitcoin. Se surgirem novas moedas que possam até ser tecnicamente superiores ao Bitcoin, olha o tanto de gente que já tem prestando atenção nesse mercado e que vai se apossar dessa oferta de moedas com uma abordagem muito mais mercenária do que a abordagem das primeiras pessoas que botaram a mão no Bitcoin lá atrás. Eram robistas, amadores, cientistas, matemáticos, gente que foi distribuindo essa oferta pelo mundo de uma maneira muito mais justa do que vai acontecer com qualquer cópia que vier surgir. Então você assume que existe a possibilidade do Bitcoin não ser a reserva de valor, não ser a melhor moeda. Tudo é possível. Quando você tá vendo aqui, o Bitcoin se coloca numa posição boa de estar à frente das outras moedas, de ter maior volume, liquidez, de ter essa notoriedade. Então, não vou nem partir do ponto que venha outra moeda para substituir o Bitcoin. Eu quero saber quanto da segurança do código do Bitcoin, né, das transações, da vulnerabilidade que pode fazer com que ela perca a credibilidade, aí sim abrindo espaço para outros ativos ou outras moedas. Eu acho que a confiança que a pessoa tem em qualquer tecnologia é uma função do quanto que ela conhece essa tecnologia e entende como funciona. Então, hoje eu confio muito no Bitcoin, porque eu já gastei muitas horas lendo código, conversando com pessoas que leram, experimentando variações e por aí vai. Mas eu reconheço que tem alguns riscos existenciais para a moeda no futuro. O risco da computação quântica, talvez a gente fale aqui em algum outro momento, o risco do Bitcoin cair em esquecimento, das pessoas não valorizarem ele o suficiente, é outro risco. Então eu reconheço esses riscos. Mas eles, para mim, são pontos de interrogação. Enquanto que quando eu olho para um real, por exemplo, a dívida soberana brasileira, por exemplo, não tem interrogação. O real vai a zero. Todas as moedas brasileiras que vieram antes foram a zero. Eu vi meus avós tirarem debaixo do colchão cruzados, inclusive, eles não valem nada, pilhas de dinheiro. Eu sei que isso vai acontecer com o real. Eu não sei quando, mas eu sei que ele vai a zero em algum momento. E aí quando eu olho pro Bitcoin e vejo as interrogações que eu vejo, peraí, eu tô comprando um negócio que eu tenho certeza que vai a zero, só não sei quando, um negócio que eu tenho alta convicção de que vai se valorizar com o tempo. Também não sei exatamente quando. E risco de pessoas com terem acesso indevido a essas moedas, assim, existe?
Por exemplo, eu vou colocar um tal extremo hacker, por exemplo, alguma coisa. Existe isso? Sistema. Eu já vi só nesse ano uns 4 ou 5 golpes hacker no sistema de pagamento brasileiro envolvendo provedores de serviço do Pix, do Bacen, etc e tal. No caso do Bitcoin, até hoje, o protocolo do Bitcoin não foi hackeado, tecnicamente. O que acontece às vezes? As pessoas perdem as suas senhas. No Bitcoin você é responsável 100% pela sua grana. Se você não quiser ser, você delega a custódia para uma corretora. Mas quando você usa do jeito raiz, você é o responsável. Se você fizer a custódia do jeito correto, aquilo ali é hackeável, matematicamente falando. Como é que eu sei disso? De novo, porque eu já li o código, converso com pessoas que leram, uso faz muito tempo e vejo muito mais notícia de hack no Bacen do que em cripto. Acho interessante você testar essa forma de segurar o Bitcoin raiz, né, através da hard wallet, através da sua custódia própria. Como você vê a população normal, Esse a população entende mais comum, um você pouquinho, tem esse conhecimento, hard você está imerso nesse mundo, como você mesmo disse aqui, entender, estudar, etc. Como você imagina, por exemplo, os seus pais, ou a população média normal de 50 anos mais, que tem dificuldade às vezes de aprovar um post no aplicativo, de mostrar pra ele que todo o dinheiro dele agora tá no pendrive e que você esqueceu. Cara, vocês entenderam que, tipo assim, eles não trouxeram pessoas um pouco mais técnicas, né? Que entendem um pouquinho mais pra sair um debate um pouco melhor? Tipo, parece que essas pessoas aqui não entendem nada, cara. Nunca falaram nada sobre Bitcoin, entendeu? Então não sai alguma coisa de fato, sabe? Pô, vamos falar sobre, né, a computação quântica, ou o quanto a mineração é centralizada, né? De pools de mineração são centralizados, alguma coisa assim de fato, sabe? Algum problema aí, não, cara, bobajada. Teve palavras, ele perdeu o dinheiro dele pra todo. Como você considera isso como uma reserva de valor segura? Não só no ponto técnico, mas também no ponto operacional mesmo. Há 25 anos atrás, quando eu aprendi a usar a internet, você tinha que fazer o dial lá, ficar esperando um tempão, conectava, demorava minutos pra dar um clique e mudar de página. Se me perguntassem como que aquilo ali ia ser o futuro, eu ia dizer, não vai. Só que a experiência do usuário melhorou. Sempre acontece isso. A tecnologia vai sendo polida com o tempo. No começo do Bitcoin, você não tinha nem essas wallets modernas que você citou aí, que são aparelhos dedicados à custódia de Bitcoin. Você tinha que gravar um conjunto de caracteres gigantesco, super difícil de memorizar. Depois inventaram as mnemônicas, que é um jeito de você transformar esse conjunto de caracteres, pelo menos em palavras humanamente reconhecíveis. Depois inventaram os aparelhos, as hard wallets. Depois inventaram cartõezinhos, tipo esse aqui, ó, que você pode dar como gift card pra alguém, a chave dos Bitcoin, a senha tá aqui dentro, e a pessoa não precisa memorizar nada, só guardar esse cartão. Daqui a pouco, vamos popularizar os cartões de débito que eu citei aqui antes, nos quais as pessoas estão usando cripto, guardando cripto sem nem saber. Então a experiência de usuário vai ficando melhor com o tempo, e no futuro as pessoas vão estar usando cripto sem nem saber o que é cripto. Isso já tá acontecendo com stablecoins sendo integradas ao sistema de pagamento, principalmente em e-commerce, e cada vez mais vai ser natural. Bitcoin ajuda a reduzir a desigualdade social mundo afora. Eu discordo. Eu não vejo o Bitcoin diminuir o desemprego no país, mudando a renda das pessoas ou tirando o povo da miséria. Vejo gente rica ficando cada vez mais rica e pessoas pobres investindo e perdendo dinheiro com criptomoedas. Nesse ângulo aí, tu é rico ou pobre? Eu apenas tenho um problema financeiro. Você fala que é uma maneira de diminuir a desigualdade porque o pobre consegue investir em Bitcoin e valorizar o patrimônio que ele acumulou. Isso é essa a ideia? Ele consegue ter acesso a investir no Bitcoin, é isso? E isso o Bitcoin consegue contribuir com a diminuir a desigualdade? Eu acho que o ponto central, esse também, eu não ignoro isso, mas eu acho que o ponto central aqui desse argumento tem a ver com o efeito Cantillon. Então, sabe aquela música de cima sobe e de baixo desce? Tá. Eu acho que qualquer sociedade humana ao longo da história vai se tornar desigual, porque as pessoas têm capacidades e predisposições diferentes a serem produtivas, a criarem valor para os outros. Só que o problema para mim não tá na desigualdade, tem mecanismos que perpetuem essa desigualdade. Então, se uma pessoa se torna muito rica, ela tem mais facilidade de usar o próprio dinheiro dela para continuar mais rica, o de cima subindo e o de baixo caindo, como diz a música. No caso do Bitcoin, você desassocia poder monetário, quantidade de patrimônio que a pessoa tem, da capacidade dela de influenciar a própria criação de novas unidades de dinheiro. Hoje o Bitcoin. Você falou sobre redução da desigualdade social com Bitcoin, porque você está comprando um ativo que tem a possibilidade garantida de valorizar ao longo do tempo. Não tem ativo com possibilidade garantida de valorização ao longo do tempo. Tem, chama pré-fixada a taxa. Tá. Ela garante para você dentro de determinado tempo claro. determinada rentabilidade. Tá. Assim como o Bitcoin e diversos outros ativos são especulativos, então a gente faz uma aposta de que ele vai valorizar. Dá um exemplo de um ativo Vamos supor, pré-fixado de longo prazo aí que você acha que pode bater o NTNF Bitcoin. 2037. 2037, você Não sabe? acho que vai, ela vai. Você consegue me dizer quantos reais vão estar existindo em 2030, 2037? Independe, eu não tô investindo em real, eu tô investindo num título. Sim, mas então o eu posso usar a moeda que eu quiser para comprar esse título. Sim, mas o eu só preciso converter em real para poder comprar o título. Mas a tua rentabilidade está denominada em real, certo? Certo. Se tu ganhar 10 reais num universo em que existem 100 reais, tu tem 10% da riqueza desse universo. Certo. Se tu ganhar 10 reais num universo em que existem 1000 reais, tu tem 1% da riqueza desse Mas você universo. tá falando do valor da moeda, não do valor do ativo, são coisas distintas. Mas a moeda é bem O meu como qualquer outra. o Se meu ela perde valor. Mas eu não tô investindo na moeda, eu tô investindo no título. O título é pré-fixado. Mas o título é denominado na moeda. Eu tô comprando o título. Eu vou ter que convertê-lo na moeda posteriormente. Tá. Em 2037 pode ter outro Bitcoin do governo brasileiro, sei lá o que, qualquer outra moeda que eu posso converter nela. A gente não sabe, também não temos ainda aqui, como diz o colega, Perfeito. a bola de cristal. Agora a dúvida é o seguinte, a desigualdade social falou que diminui com o Bitcoin, porque você tá dando a possibilidade de uma pessoa que tem pouco recurso pegar as economias e investir num negócio que vai valorizar ao longo do tempo. Mais do que isso, eu tô tirando dos políticos o poder de criar Certo. dinheiro e de direcionar esse dinheiro para quem eles querem. Certo. Porque essa é uma força perpetuadora da desigualdade social muito importante na minha leitura. Entendo o seu ponto, mas discordo. Agora me diz, esse cara que ficou milionário comprando um Bitcoin daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos, esse um Bitcoin valorizou horrores, ele virou milionário. Se ele não souber o que fazer com esse dinheiro, ele volta a ser miserável ou pobre, ou sei lá, ter uma renda muito mais baixa ao longo do tempo. Se ele não se educar, como você diminui a desigualdade social com isso? Isso aí Eu acho que pode o Bitcoin acontecer força com as pessoas todo a se mundo, educarem né, sobre mano? dinheiro. Se você compra um pedacinho de Tem alguém Bitcoin. ali em cima com a faca falando... Não. Essa é a abordagem governista centralizadora. Eu acredito em incentivos. Eu acredito que se você forçar alguém a estudar, a pessoa não necessariamente vai estudar. Se ela quiser estudar, e se ela tiver comprado um negócio que está se valorizando e ela começar a se preocupar com aquilo e ver o potencial daquilo, ela vai estudar por vontade Então a própria. redução da desigualdade depende da vontade própria das pessoas, porque agora elas são ricas e milionárias, elas precisam querer manter aquele patrimônio. Eu Então acho o fato de eu ter um Bitcoin que saiu de R$1 para 1 milhão não me torna fora da curva da pobreza, da miséria, porque eu posso perder tudo isso amanhã. Estatisticamente, se você tem 1 milhão, você está fora da área da pobreza e miséria. Seja qual for a linha de métrica estatística que se vale aqui. O que eu quero dizer é, o fato de você dar um ativo, vender um ativo ou deter um ativo que você está especulando que vai valorizar ao longo do tempo, lembrando que tempo aqui ele é relativo para você, para mim, porque o tempo e o prazo depende do objetivo de cada um. Então assim, eu posso ser rico, milionário, sair da linha da pobreza, dependendo do tempo que eu estiver disposta a ficar com um ativo, supondo que ele vai valorizar, porque eu posso estar numa janela de drawdown de menos 80%. Sim. Então na minha data de corte, eu não vou ser pobre, eu vou ser miserável, se eu for pegar o valor no mercado daquilo, né? E depende de eu ter conhecimento para poder manter esse recurso. Supondo que eu vou conseguir convertê-lo em dinheiro real, aquele criptoativo que eu tenho. Hoje em dia você consegue pagar serviços com Não, a gente Bitcoin. tá falando de lá na frente, porque a Lá na pessoa frente, vai sair da linha da miséria. mas você não vai precisar converter por real. Você vai ter Bitcoin. Rapaz, eu falo mais você. Hoje, qual que é o perfil do investidor de Bitcoin? Depende, não tem um censo oficial, mas aqui no Brasil dá pra você fazer algumas Mundialmente, linhas. cerca de 15% tá nos ETFs. Você pega aí BlackRock, ARK. Do ponto de vista das moedas, não de pessoas, né? 15% das moedas. Aí tem isso. Daí também tem fundo soberano, percentual. Sim, eu diria que hoje uns 60% das moedas está com pessoas físicas. Entre autocustódia e corretoras. Seria meu chute. Acho que 40, considerando que 20 também estão perdidas. 20, 25, 30 perdidos, mais uns 10 no Satoshi. Sejam 40 pelas pessoas físicas. Essa daí é considerando classe social, renda, tudo isso aí que a gente tá discutindo.
parecida agora. Eu acho A gente não tem essa informação. Mas geralmente, assim, envolve o pessoal mais já sofisticado. Eu argumento que esse é um ângulo errôneo. Por exemplo, no Afeganistão, você tem cooperativas de tecelagem onde as mulheres recebem e poupam em Bitcoin, porque lá o marido pega o dinheiro da mulher. Então a mulher, se ela trabalha, o marido pega. Você tem na Ucrânia refugiados que saíram do país na eclosão da guerra, não podia levar ouro, esconder ouro, não podia levar dinheiro, cash, os bancos são fechados, fugindo com Bitcoin para começar a vir em outros lugares. Então você tem gente milionária da Faria Lima que especula em cima do Bitcoin? Tem. Você tem o Talibã recebendo e guardando dinheiro em Bitcoin? Tem. Mas você também tem gente necessitada que não tem outros meios de receber um salário e guardar esse salário. Então o Bitcoin é democrático, ele não liga se é homem, mulher, gente pobre. Exatamente. Por que no Afeganistão recebem Bitcoin? Oi? Por que no Afeganistão se paga em Bitcoin? Existem casos específicos de cooperativas no Afeganistão onde as mulheres recebem Bitcoin, porque culturalmente os maridos são os donos financeiros da família e tomam tudo delas. E aí o Bitcoin é uma alternativa que, de novo, empodera o indivíduo frente ao coletivo, frente às normas culturais. E dá a essas mulheres o poder de escolher se elas querem não mostrar dinheiro no somente no marido. Afeganistão, Você sabe muito bem disso. Então se paga em Bitcoin no Afeganistão porque é um dinheiro não rastreável. Lá está acontecendo uma guerra civil e precisa se financiar a guerra civil barra terrorismo. Bitcoin é muito mais rastreável que qualquer outra forma de dinheiro. Tem um colega que perdeu 500 mil reais em Bitcoin, até agora ele não achou. Como é que ele faz? Se ele me der a hash da transação dele, eu sei dizer exatamente em qual ele vai explicar. Ele pode entrar no explorador de blocos, pegar a carteira dele, ver a transação que saiu da carteira Então dele. eu consigo rastrear todos os pagamentos que foram feitos para as mulheres lá, no que eles gastaram, em que eles compraram, se foi armamento, se não foi, se foi local, se foi externo. Se você tiver um ponto de partida para esse rastreio, consegue. Quem tem esse ponto de partida? Qualquer pessoa que envia ou recebe. O governo tem? Tem governos como o brasileiro que exigem certas formas de auto-reporte e autodeclaração. Então, teoricamente, Lá sim. no Afeganistão tem? Eu não sei se essas mulheres reportam para as autoridades do Bitcoin que elas recebem. Entendi. Tá claro, tá respondida a minha pergunta. Você acha que em todo regime, mesmo ditatorial, não tem valor um tipo de ativo que a pessoa possa escolher se ela quer mostrar pro governo ou não? Quando você diz que reduz a desigualdade, eu diria que na verdade é o contrário. Tu pega os adolescentes que estavam válidos seguintes quando o Bitcoin foi formado. Já conheceu pagando essa galera? Você sabe quem criou o Bitcoin? Satoshi? Sabe dizer a idade que ele tem? Não, ninguém conhece. Ninguém conhece. Você conhece o Cypherpunks? Era o grupo do qual o Satoshi fazia parte? Não. Tudo barba cinza. Foram velhos, cansados da guerra pelas liberdades individuais nos anos 70, 80 e 90, que lutaram pelo nosso direito, das próximas gerações, de acessarem um ativo que fosse apolítico e inconfiscável. Você não acredita que o Bitcoin também é um ativo financeiro e que ele também corrobora para essa descorrelação entre a produtividade e a remuneração, como você trouxe no podcast? Eu acho que num mundo em que os governos têm menos a capacidade de imprimir dinheiro arbitrariamente, em que o poder de compra do dinheiro é mais previsível, e as pessoas podem ter a expectativa de que a poupança delas não perca valor com o tempo, mas sim ganhe valor com o tempo, e principalmente num mundo em que os políticos não controlem para quem que o novo dinheiro vai ser distribuído, eu acho que sim, esse é um mundo mais justo, em que, de novo, a gente tem menos efeito Cantillon, ou seja, menos os amigos do rei, os amigos dos poderosos recebendo dinheiro recém-criado, e eu acho que um mundo como esse é um mundo de mais equidade de oportunidade. Sim, mas você está trazendo um conceito até utópico, de certa forma, onde os governos perdem o seu poder. O Bitcoin é extremamente utópico. Exatamente. Mas a gente precisa das utopias, como diria o Eduardo Galeano, para continuar caminhando. Com certeza, mas mesmo o Bitcoin está sendo encarteirado por governos, está sendo encarteirado por fundos de investimento. Sim. Então, o meu ponto é, em que ponto o Bitcoin em si, esse ativo específico, vai contribuir para essa melhor performance da desigualdade social? O Bitcoin não liga se você é homem, mulher, um cachorro, um robô, um alienígena, não liga se você é um bandido, ou um presidente, ou um ditador. Que nem eu falei, o Talibã usa o Bitcoin, mas a menina da cooperativa de tecelagem lá no Oriente Médio também usa. Então não importa se os governos estão entesourando ou não, o que importa é que os governos não possam criar mais arbitrariamente. É mais arriscado não ter Bitcoin do que ter. Eu discordo de você. Como que eu posso ter Bitcoin se eu, tipo, não tenho nem dinheiro pra tomar cerveja no final de semana, apostar no time do timão, e você quer pegar o pouco que eu tenho pra, tipo, investir na sua moeda, no seu dinheiro? Não é que Então eu queira pegar, na verdade eu não quero tocar no seu dinheiro, mas o meu ponto aqui é de que você não ter nenhum Bitcoin faz com que você corra mais risco do que você ter um pouquinho. Por quê? Porque se esse negócio continuar subindo, ganhando valor, como ele vem fazendo pelos últimos 15 anos, e tu ficar de fora, só com dor de cotovelo, uma hora tu vai te sentir compelido a comprar ou a entrar nesse mercado emotivamente. Enquanto que se tu tivesse pelo menos um pouquinho, e tu estivesse vendo o negócio acontecer, tu ia te sentir compelido a aprender sobre isso e ia te tornar mais rico. Mas eu já sou desempregado. E aonde é que eu vou pegar e ter esse meu pouco do real que eu tenho pra investir em Bitcoin? Sobra pelo menos 10 reais no fim do mês, não sobra nada. Nada. Então, produção, arranja 10 aqui pra gente dar pro Fernando e comprar o primeiro Bitcoin. Se eu te der, você garante? Se eu te der 50 reais, você garante que você vai usar isso pra comprar Bitcoin? Eu garanto que eu vou usar os 50 reais. Eu vou usar. Pra mim é um capital, um ativo completamente especulativo. Mas tu não concorda que ter um pouquinho é menos arriscado do que não ter nada? Você não tem nada, você não tem risco nenhum. Você só tem o risco de talvez não ganhar uma coisa que é promessa futura. Cara, o real vai a zero, bicho. Todas as moedas do Brasil foram a zero. Vou te falar, desde a década de 80, tem um americano chamado Dennis Hope, se não me engano. E vou ver até ver a ironia. Ele se auto-intitulou dono da Lua. Ele vende lotes na Lua. Da Lua. Você pode comprar um lote com ele, custa 20, 30 dólares, ele tinha um certificado, coordenados, pessoas famosas, artistas já compraram. E tem valor de revenda? Você pode negociar vender por 50 por Mas tem mercado secundário, tem volume? Tem liquidez? Não tem liquidez. Mas assim, o que a gente vê, você vê o Elon Musk fazendo, por exemplo, investindo fortemente em tecnologia, em foguete, antena, estação, tudo isso. Bitcoin, que ele tem um pouquinho também. Pra eventualmente, quem sabe um dia poder ter aí um turismo lunar, né, uma habitação em Marte, o que for assim, mas tá difícil, mas pode ser. Pisar na Lua. Ninguém achava que o homem fosse pisar na Lua. Agora, Bitcoin sempre vai ser algo invisível, intangível. Uma coisa de humor, de sentimento, de euforia de mercado. Quando o dinheiro não tiver mais um componente da cédula em papel e for 100% invisível, você vai parar de confiar nele? Isso já tá acontecendo, né? Cada vez a gente vê menos nota, né? Mas isso não corrói a confiança que tu tem no real, né? Então eu acho que a tangibilidade... Mas a gente tem, assim, ela tava colocando assim, a gente tem uma série de agências que regulam isso também, né, no mercado. Por que o Bitcoin subia desse? Oferta e demanda como qualquer outra commodity. Oferta e demanda. Puramente isso. Posso frasear de outras maneiras. Não sei se você tá tentando armar uma arapuca pra mim aqui ou não, mas as pessoas comprando e Mas vendendo. vamos lá, se é oferta e demanda, o meu risco depende exclusivamente do quanto as pessoas querem essa moeda. Você concorda? Não depende do quanto essa moeda produz. Quando tu compra uma ação, Nenhuma moeda produz nada. Moedas são formas de você medir valor, elas não têm valor, elas expressam valor. tem razão. Mas tu compra uma ação, tu tem um certo nível de crescimento. Por quê? A empresa tende a crescer, tem que contratar gente. Você tem um certo nível de previsibilidade, que tira o risco. Concorda ou não? Não concordo. Felipe, você usou como argumento o fato de que o Brasil já teve várias moedas, essas moedas foram fracassadas e a gente precisou trocar essas moedas. Não só o Brasil, né? Todos os países. Correto, mas toda vez que houve uma troca, o que aconteceu é que os ativos que eram referenciados na moeda trocada simplesmente foram convertidos na nova moeda. Então estou entendendo que se em algum dia o Bitcoin se tornar a moeda de referência, se eu tenho ações, se eu tenho terrenos, dependendo do tipo de dívida, já estou excluindo governos, que eu acho que você vai falar, dependendo do tipo de dívida, um contrato, também vai ser precificado em Bitcoin. Então, de certa forma, eu estou investindo em Bitcoin lá no futuro. Só que no preço de lá da frente, né? Eu entendo isso, mas eu não deixo de estar exposto a Bitcoin. Até acho que é interessante ter um pouco de Bitcoin. Mas eu acho que você não precisa ter essa neura. Se você não é um cara de Bitcoin, talvez você possa ser um cara de renda variável, ações, terrenos, como eu havia mencionado, e ainda assim surfar, ainda assim ter um bom padrão de vida em Bitcoin. Cara, concordo. Acho que ninguém precisa ter neura. Mas eu acho que é ignorante a gente fechar os olhos pro fato de que mais da metade dos reais foram criados nos últimos 10 anos, mais da metade dos dólares em circulação foram impressos depois da pandemia. Então a expansão da base monetária de qualquer moeda governamental acontece muito mais rápido do que as taxas oficiais de inflação. A gente tá falando de títulos prefixados aqui antes, e o meu ponto aqui, mesmo que tu ganhe mais do que a inflação, é muito difícil ganhar mais do que 18% ao ano, que é a expansão histórica da base monetária real nos últimos 20, 30 anos. Então,
Tu vai ter Bitcoin lá na frente se o Bitcoin der certo, correto, mas isso é contrafactual. Se tu comprar o Bitcoin lá na frente, vai ser no preço que ele vai estar valendo lá na frente quando ele já tiver sido de-risked, né? Todo upside já vai ter se materializado. É por isso que é arriscado você não ter nem um pouquinho de Bitcoin hoje, porque se o Bitcoin continuar sendo monetizado na velocidade que ele está sendo, se as moedas de governo mundo afora continuarem perdendo valor como elas estão perdendo, cara, tu vai perder muito poder de compra até chegar nesse momento lá na frente que os seus ativos atuais vão ser forçosamente convertidos para Bitcoin, porque ninguém mais vai querer aceitar real e dólar. Então, o meu ponto aqui é, abram-se para a possibilidade de que o Bitcoin persista, sobreviva por mais tempo do que o real e o dólar e tenha pelo menos um pouquinho dele. Porque se for o caso da tendência continuar, lá na frente você não vai olhar para trás e falar, puta que pariu, perdi meu poder de compra inteiro porque eu não tive a cabeça aberta para isso. Pelo que eu entendi, você está falando aqui sobre risco de não ter É só tu olhar o preço do iPhone em Bitcoin, cara. Vai ver que vai diminuir ao longo Bitcoin. Você do está falando sobre risco de não ter a chance do seu patrimônio crescer. Você não está falando de risco de mercado. Eu tô falando de você ter Bitcoin para evitar empobrecer com o tempo. Se você não tem nada de Bitcoin, é muito provável que você esteja empobrecendo sistematicamente. Vou te sugerir, cuidado com a palavra risco para as pessoas que não participam do mercado, porque risco ele pode envolver N riscos envolvidos. Por exemplo, risco sistemático, que é o risco de uma grande baleia, que então 2, 3 grandes detentores de Bitcoin movimentarem o mercado de tal forma que vão fazer o seu patrimônio Bitcoin valorizar ou desvalorizar num espaço de tempo Risco não sistêmico. presumido. Risco de crédito, de você não conseguir acessar a sua chave, perder sua chave, ter sua chave roubada. Isso não é risco de crédito, isso é risco de custódia. Risco de crédito é o risco de você ter o seu ativo sumindo da sua carteira de um momento para outro, independente do risco de crédito de um Eu tipo de defino instituição risco de crédito privada. como risco de alguém não te pagar alguma coisa que te deve, não é isso? Não necessariamente. Para mim, risco de crédito é risco de perda permanente. Por qualquer razão? Por qualquer razão. Então, Perda eu posso permanente esquecer minha camisa aqui hoje. Isso é um risco de crédito que eu tenho em relação risco de crédito. Tá. Você comprou a sua camisa, contando que você vai usar essa camisa, se você esqueceu aqui e voltar para pegar ela não tiver mais, você correu esse risco. De crédito. Também. Tá, eles falam, beleza, vamos usar essa Tudo bem. definição. Então, tem outros N riscos envolvidos. Tá. Agora, eu vou surpreender e eu concordo com você numa parte. Eu acho que o almoço grátis que está aqui hoje, parte dele é, historicamente, diversificação. Então, a gente precisa ter um pouco de cada coisa. Gosto de Bitcoin, gosto de criptomoeda. Não gosto nem desgosto. Quando ele estiver regulamentado, tiver regra para usar e todo mundo reconhecer Ele é isso regulamentado. como uma Tem, moeda, cara. no mercado como um todo, do mesmo jeito que você monta um swap comprado numa moeda vendida em Você outra, pode você fazer não isso consegue com Bitcoin, você pode até tomar empréstimo deixando o Bitcoin em todos os garantido. mercados você não pode fazer isso, porque ele não é reconhecido em todos os mercados como um ativo financeiro. O que você quer dizer com em todos os mercados? Não Se tem. você tem Ele não é Bitcoin, regulamentado juridicamente em todos os mercados. o que você quer dizer com em todos os mercados? Em todos os No mercados. Se eu Brasil, sair daqui, for pra Turquia, se eu sair daqui, for pra Arábia, eu não consigo, em todos, absolutamente, globalmente falando. Na Arábia Saudita eu não sei dizer, mas em Dubai, na Turquia e no Brasil te tem dei dois regras. exemplos aleatórios. Vamos ter Agora, Dubai, Turquia e Brasil tem regras muito fica à claras para vontade. cripto. A gente tem mais N outros países para poder colocar aqui na mesa para você poder me provar que juridicamente é reconhecido e dá para fazer qualquer transação em mercado de balcão, em mercado que não é de balcão, transacionado e regulamentado. Tá. A questão é, eu acho que Bitcoin precisa fazer parte da carteira de todo mundo? Faria, mas eu jamais compraria mais de 1% do meu patrimônio. Por que 1% e não 2%? Nem 3, nem 5, Por que nem não meio? meio. Por que não meio? Porque eu tô falando um valor irrisório. Você tá Quando ele tirando da subir, cartola esse número, quando né? ele subir, quando ele descer, ele não vai fazer diferença na minha cota Você consolidada. tem uma fórmula pra você calcular a exposição ótima Bitcoin que não vai fazer a volatilidade da tua carteira aumentar, mas vai fazer o retorno dela aumentar? Eu vou discordar de você que o histórico que o Bitcoin tem Você não nem sabe a fórmula. é suficiente para usar todo o histórico que eu uso para poder calcular uma carteira ótima para montar ativos que já existem. Por que não? Quantos anos de histórico Eu você preciso de um histórico consistente. Quantos anos? 10 anos, 5 anos pra mim é Bitcoin tem 15 irrisório. anos de histórico. Nem 20, nem 30. Eu Quantos consigo anos? ter histórico muito maior de todas Qualquer as ação coisas. mais nova do que 15 anos Então, você não consegue pôr na do carteira. colega ali no começo. Retorno passado não garante retorno Concordo futuro. contigo. Certo? Mas fundamento e pensamento a partir de primeiros Certo. princípios leva E aí qualquer pessoa você falou racional uma à palavra conclusão de que o excelente. Bitcoin vai sobreviver por mais tempo do que o Você real. falou uma palavra muito importante, fundamento. Como que você analisa uma empresa hoje, sei lá, uma ação? Você olha pelo fundamento dessa empresa. Se você não sabe fazer a análise de fundamento dessa empresa, que inclui fazer fluxo de caixa descontado, trazer a valor presente, projetar lucro, conversar com o concorrente, usar todos os argumentos necessários para você dizer que hoje vale a pena comprar, sei lá, Apple, Petrobras, seja qual for a ação, não sei, tô te dando de exemplo qualquer coisa aqui, e que ela vai valer em tanto tempo aquele valor, você tem certeza disso? Jamais, mas você tem algumas métricas para poder conseguir fazer isso. Bitcoin você não tem isso para conseguir projetar o fluxo de caixa necessário. Ele é mais uma moeda especulativa, do mesmo jeito que várias outras. Por isso que eu consideraria ter um pedaço da minha carteira pequeno, porque ele vai considerar entrar no meu patrimônio como um pedaço especulativo. Mas não é ele que vai me fazer crescer o meu patrimônio lá na frente, porque eu não tô suscetível a ter um drawdown de 60%, 70% numa janela de 12 meses. O Tesouro Nacional deveria entesourar Bitcoin fazendo uma reserva estratégica para o povo brasileiro. Nesse ponto, eu preciso discordar e acredito que até você mesmo discorda desse ponto. Por quê? Porque o tesouro entesourar Bitcoin significa ele aumentar a posição dele frente aos outros, aumentar a desigualdade, que foi um ponto que a gente trouxe anteriormente. E o tesouro hoje, ele já entesoura reais, que o fim do real é o zero. O fim do real é a desvalorização da moeda. E ele faz isso através de imprimir novos dinheiro, aumentar, enfim, o volume de dinheiro que a gente tem disponível, como a gente já foi discutido aqui. Então, como que isso deveria ser regulamentado, a legislação aprovar que o tesouro, por exemplo, a partir de hoje, tenha 30% das reservas nacionais em Bitcoin? Como isso pode ser benéfico para a sociedade, se ele está aumentando a sua centralização? Eu acho que a gente precisa fazer uma distinção, né? De novo, as sociedades historicamente nunca se mantêm plenamente iguais, né? A desigualdade emerge porque tem gente com mais propensão à produtividade do que os outros. O Brasil acumular Bitcoin fazer uma reserva soberana, isso não é bom para o mundo inteiro, mas é bom para o Brasil e para os brasileiros, tá? Então eu vou adotar um ângulo, um ponto de vista estritamente nacionalista aqui. O Brasil não entesoura reais, primariamente, né? Boa parte das reservas estrangeiras do Brasil estão em dólares, ou em títulos denominados em dólar, moedas estrangeiras. O meu ponto aqui é que o dólar está cada vez mais sendo armamentizado. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia e confiscaram um monte de reserva dolarizada que a Ucrânia tinha, grandes países estão cada vez mais entendendo que o dinheiro que eles detêm em títulos da dívida americana não é exatamente um patrimônio neutro, crivelmente apolítico. Isso pode ser tomado, enquanto o Bitcoin não pode. Então a gente já está vendo países entesourando o Bitcoin, começando devagar, e eu acho que o Brasil, para se proteger dessa ultrapolitização dos dinheiros e do fato de que tanto o dólar como as outras mais governamentais estão perdendo valor frente ao ouro e outras commodities da política, o Brasil deveria entesourar pelo menos um pouquinho de Bitcoin. Se fosse cortar o real pra todo mundo, tipo assim, ser livre, fazer o que bem quiser, beleza, ninguém se importar com o dinheiro. Então todo mundo se importa com o dinheiro porque é necessário. Simples e ponto. Você está querendo dizer que o dinheiro é uma linguagem que opera na mente de todo mundo, dita os comportamentos de todo mundo. Concordo. É por isso que eu acho importante ter um dinheiro desinflacionário do que um dinheiro inflacionário. Porque o inflacionário nos faz querer gastar cada vez mais, consumir cada vez mais. Isso é ruim pro meio ambiente. A gente fica imediatista, consumista. O dinheiro vai valer menos amanhã, eu preciso gastar hoje. Agora, um dinheiro que tende a valer mais com o tempo, eu vou pensar várias vezes antes de gastar. Eu vou ser mais poupador, mais longo prazista, vou pensar com mais carinho nos meus filhos, nos meus netos, nas próximas gerações. E aí faço um gancho com a questão do meio ambiente. É por isso que o Bitcoin é bom pra terra. Porque ele nos torna menos imediatista e consumista e mais longo prazista, poupador. Esse cara não pode ser brasileiro, gente, porque pra você ser brasileiro, você tá vendo o dia de hoje. Hoje, você tá pensando muito no futuro. Uma coisa que a gente não tá nem Você pensando. não acha que tem vários problemas que a gente só vai resolver se a gente conseguir pensar no futuro? Eu acho que todo mundo tem que pensar sobre no futuro. A maioria da população tá aqui vendendo o almoço para a janta. Eu sei, eu já tive nessa posição. Mas, quer dizer, na sua posição em particular, eu acho que eu nunca tive. Mas
Quando você passa a ter uma reserva de segurança, um colchãozinho, e começa a conseguir pensar alguns meses adiante, começa a conseguir pensar no todo, aí eu acho que é importante entender os fundamentos do Bitcoin e a transformação que ele faz na sociedade. Se tu não tem nem um custo, nem um mês, 2 meses de custo de vida guardado, cara, o investimento não é pra ti. Tem que aumentar a capacidade produtiva, ganhar mais, começar a guardar alguma coisa pra então pensar em investimentos e em como isso influencia o resto do país. Eu tenho um pouco de receio de que o Brasil não seja competente o suficiente para transformar isso em bem para a sociedade. E vou citar aqui como exemplo o Líbano, que é um país que tem uma reserva de ouro considerável, está entre as maiores reservas do mundo, e o Banco Central, melhor dizendo, né? O Banco Central libanês, e a gente não vê a sociedade libanesa prosperando devido a guerras, instabilidade política, terrorismo, etc, etc. Longe de comparar o Brasil ao Líbano, mas aqui no Brasil a gente tem uma coisa também muito ruim, que é a incompetência dos nossos políticos. Por tudo isso, eu acho difícil acreditar que a reserva em Bitcoin vai, de fato, se transformar em alguma coisa positiva para a sociedade brasileira. Cara, bom ponto, mas esse argumento vale também para todo o dinheiro que está sob controle do Estado hoje, né? Os caras gerem mal, roubam, tem corrupção. Se botar Bitcoin nesse bolo, muito provavelmente vai ter roubo, vai ter corrupção em cima e o efeito positivo não vai transbordar para a sociedade de uma maneira uniforme. Concordo contigo. Mas o Bitcoin é diferente no sentido de que ele é acessível para todo mundo da mesma forma. Então qualquer pessoa, de novo, menor de idade, não importa de onde vem ou quanto dinheiro tem, pode baixar um app e comprar Bitcoin, fazer um cadastro e comprar Bitcoin. E eu acho que o governo dando uma sinalização de legitimidade, de chancela, isso acelera o processo educacional das grandes massas e faz com que mais gente, tipo nós aqui, sejamos um pouquinho mais abertos ao Bitcoin. Talvez a Daniele falasse que toparia ter 2 ou 3% em vez de 1% só, se o nosso governo já tivesse dado sinais mais claros de aceitação. Eu não acho que isso depender do governo para nada, mas acho que pro futuro do Brasil seria positivo se os nossos políticos conseguissem se mobilizar em torno do PL que tem agora sobre a Reserva Nacional Estratégica de Bitcoin, por exemplo, qualquer outro, e transformar isso num assunto mais relevante para a sociedade. Então você enxerga um ponto positivo numa questão meio que educacional, abrir fronteiras. Exatamente, acho que isso reverbera coisas positivas pro resto do povo. Não acho que a compra que o Tesouro fizer de Bitcoin vai mudar a vida do meu filho ou do meu neto, entendeu? Colocando outro exemplo aqui, em algum ponto o dólar e o real estavam em paridade, o governo começou a colocar 1.2, 1.3 para 1, 1.5, depois soltou tudo. Eu imagino que no Bitcoin poderia acontecer alguma coisa assim também. Primeiro começa a comprar 1, depois o governo inventa uma desculpa para criar um 2 para 1, 3 para 1 e com o tempo a gente perde a referência de valor que deveria ser o lastro do Bitcoin. Então, você sabe que um dos grandes medos dos Bitcoiners é que um dia os governos comecem a confiscar forçosamente por lei, né, os Bitcoins que as pessoas detêm em custódia. Por isso que é importante as pessoas terem o poder de não quererem mostrar os Bitcoin para todo mundo, né? É o que a gente falava dos regimes ditatoriais mais cedo. Mas isso aconteceu com o ouro, né? Em 1933, o governo americano proibiu a posse de ouro por pessoas físicas e aí o preço tabelado do ouro foi mudando até que disparou quando denominado em dólar. Eu acho que isso pode acontecer. E esse é o grande risco das pessoas que escolhem ter Bitcoin sem fazer a custódia dele, delegando para outras pessoas, colocando no ETF ou numa corretora. Esse risco existe. Mas, de novo, se você fizer a custódia dos seus próprios Bitcoin e eventualmente acontecer um confisco em massa, o que eu espero é que os Bitcoin que as pessoas detêm se valorize absurdamente. Por quê? Porque vai se tornar mais escasso. As pessoas vão entender que, opa, o governo tá pegando Bitcoin, tem imprimindo real para pegar Bitcoin, esse negócio vale mesmo. Então, pro governo é como se fosse um tiro no pé. Você não acha que um banco central, por exemplo, uma tesouraria de uma nação, entesourar Bitcoins aumenta esse risco de centralização, de bloqueio da moeda, por exemplo, e isso não vai contra os fundamentos descentralizadores? Porque o governo, o dinheiro, ele usa o dinheiro hoje para nos deixar mais pobres apenas como uma ferramenta. Ele tem esse princípio, por natureza, de nos deixar mais pobres para continuar no comando, mais fácil de doutrinar as pessoas, etc. E tal. Então, o dinheiro não é o verdadeiro vilão, ele só é uma ferramenta utilizada por um vilão. Perfeito. Você não acha que esse entesouramento do Bitcoin vai ser só mais uma ferramenta utilizada por um vilão? Cara, isso é um bom ponto. Mas aí eu retorno à questão de que o Bitcoin não julga as pessoas que usam. Tanto faz se é o vilão ou o herói, se é o mocinho ou se é o malvado da história. Ele tá disponível para todo mundo. Então, governos entesourarem Bitcoin faz com que eles sejam mais relevantes na economia do Bitcoin? Faz. Eu preferiria que o Bitcoin estivesse mais nas mãos de pessoas físicas do que de governo, preferiria. Mas eu acho que isso é meio que um jogo de gato e rato, entendeu? Porque, que nem você falou, um governo entesourar Bitcoin é meio antitético ao próprio modus operandi do governo. Exatamente. Ele meio que dá um tiro no pé, ele meio que fala, eu preciso desse negócio, desse dinheiro que não sei o que emito, mesmo que eu vá gastar os papelzinhos que eu tô imprimindo aqui pra pegar isso aqui. Ou ele pode sentir o gosto do doce, por exemplo, de utilizar essa ferramenta e aumentar suas posições, e assim como a gente tem historicamente entesouramento de ouro, ele entesourar o Bitcoin, que vai ser essa solução. Então você não acha que isso é um risco pertinente ao entesouramento de nações? E se ele tiver esse gosto do doce, ele vai poder fazer como os Estados Unidos fez no início do século passado, de proibir o ouro, aumentar a perseguição, digamos assim, contra o porte de Bitcoin, assim como porque ele tem um interesse em ter uma maior posse dessa ferramenta específica. Eu acho que o risco do confisco existe, que nem eu disse, mas você acha que o Estado ter mais Bitcoin faz com que ele queira mais confiscar da galera ou com que ele queira mais que aquilo ali dê certo? Com certeza que ele queira mais confiscar da galera, porque ele já tem uma posição maior do que a da galera. Hoje quem tem mais dinheiro, a população ou o Estado, por exemplo? A gente vê os orçamentos públicos, ele tem o poder de imprimir dinheiro. Tá, o que aconteceu com o ouro depois de 1933, quando houve o banimento da posse por pessoas físicas? O preço foi manipulado. Subiu ou caiu? Depois? O preço... Então, aí a gente entra naquilo do intangível, porque subiu ou caiu com relação ao quê? Ao dólar, vai. Ao dólar, mas isso aconteceu porque eles quebraram, enfim, financiaram a Europa, financiaram a guerra. Ou subiu ou o dólar caiu. Alguma das duas coisas aconteceu. O dólar caiu nesse caso, porque o ouro foi manipulado e o fato de ser entesourado, ter sido proibido a manipulação dele, é que trouxe essa manipulação do preço. Então, as pessoas que tinham ouro e perderam seu ouro por um confisco, perderam dinheiro, certo? Elas tinham, sei lá, $10 por grama e depois elas perderam, sei lá, elas tinham $1 por grama, etc. Isso não pode acontecer também com o entesouramento e uma perseguição do Bitcoin? Pode, mas você sempre vai ter a possibilidade de botar Bitcoin em autocustódia de maneira imperceptível. E essa é uma das vantagens dele em relação ao ouro. Ele é muito mais divisível. O ouro você não corta uma barra. O Bitcoin você divide um em 0,6 num clique. Ele é muito mais portável. O ouro você não manda do Brasil para os Estados Unidos sem que ninguém veja. O Bitcoin tu grava 12 palavras na tua memória e leva uma fortuna bilionária para outro país. Com certeza. Então, nesse sentido, o Bitcoin é muito mais empoderador do indivíduo versus empoderador da entidade centralizada. Então, eu acho que o risco do confisco existe, mas nunca os governos vão confiscar 100% de todos os Bitcoin. Porque vai ter gente que vai lembrar da sua frase secreta e não vai conseguir nem ter suas moedas visíveis para as autoridades. Com certeza. Eu acredito no Bitcoin justamente por essa capacidade que ele tem de passar despercebido, por exemplo, de ser transitado em qualquer lugar do planeta. Mas tem uma coisa que nossos governos são bons, historicamente falando, são de perseguições e de bloqueios financeiros. Sim. Nosso imposto de renda não nos deixa mentir. Então hoje, por exemplo, o cidadão que ganha dinheiro ele não tem opção de pagar imposto ou não. Ele é obrigado. Inclusive, até trago essa métrica pra minha filha e falo assim, nossa, mas existe escravidão ainda? Eu falo assim, filha, existe, ela é chamada de imposto. Ela só mudou o açoite, mas continua existindo ainda. Então, mano, o Bitcoin ele pode ser utilizado se tivesse... Mano, dá pra ver o seguinte, cara. As pessoas que não entenderam o Bitcoin ainda, elas têm um problema real. Muitas vezes é o problema com a inflação, entende? Então ela entende a inflação. E a pessoa entende que o governo é corrupto e que essa merda aí que tá aí desse governo vai piorar as coisas. Só que ele não quer ver, mano, o de fato, qual é a solução que eu tenho pra isso tudo? Cara, tá aqui, é o Bitcoin, caralho. Então os caras sabem do problema,
sabem que não vai acabar o problema e não querem ver de fato a solução. Foi o que o cara falou agora, né? Esse por tesouros, por bancos centrais, ele pode ser mais uma ferramenta de perseguição. Enquanto se não tivesse entesouramento, se o governo, por exemplo, for avesso ao Bitcoin, se continuar dessa forma, a gente vai ter muito mais liberdade de continuar usando ele para o fim que ele foi criado. É um bom ponto. Eu abro essa concessão. Acho que vai ser a primeira vez que eu não vou fazer questão de discordar aqui. Ótimo. Os governos não entesourarem Bitcoin dá mais tempo para as pessoas físicas desfrutarem dessa ferramenta de liberdade. Exatamente. E, enfim, isso diminui o poder das entidades autoritárias, centralizadoras versus indivíduos. Eu concordo. Eu queria chamar a Dani uma última vez, posso? Venha. Só pra gente fechar aqui. A gente falou mais cedo sobre o exemplo do Afeganistão. E eu acho que você estava chegando num ponto que é sobre o valor do Bitcoin ter muito a ver com arbitragem regulatória, com a capacidade de você não mostrar tudo aquilo que você tem. Eu estava sentindo que você estava indo nessa direção. E aí eu estava te perguntando, acabou o tempo aqui, se você não acha que é positivo esse poder de tornar o seu dinheiro invisível que o Bitcoin dá para as pessoas em regimes autoritários. Você não acha que é positivo para a cooperativa de tecelagem das mulheres afegãs poder escolher dar o dinheiro para o marido ou não? Em regimes autoritários especificamente, não. Em outros regimes eu acho que seria positivo. Então, em regimes autoritários, como o do Afeganistão, não é positivo esse poder que o Bitcoin dá para as pessoas? Ou você acha que é positivo? Não, não acho. Não é positivo. Você acha que o mundo seria um lugar melhor se essa cooperativa de tecelagem tivesse que dar grana para os maridos e as normas culturais fossem completamente inquestionáveis? Como lá especificamente o problema é outro, se desse alimento seria melhor do que pagar em dólar, do que pagar em lira turca. Lá o problema é muito mais grave. E é diferente a gente falar sobre a questão de rastreabilidade num governo autoritário como aquele ou num governo corrupto como o nosso. Então assim, ou você facilita o financiamento do terrorismo ou você facilita a lavagem de dinheiro. Então o fato de você poder rastrear é uma forma de você barrar ou dificultar que essas ações e essas práticas aconteçam. Tá, e o Bitcoin é mais rastreável do que dinheiros convencionais, como a gente já falou antes. Eu só queria set the record straight, ter certeza do que você está falando. Você realmente acha que o mundo seria um lugar melhor se a cooperativa de mulheres afegãs continuasse tendo seus salários tomados pelos seus maridos? De forma alguma. Não? De forma então o alguma. poder que o Bitcoin dá pra elas, de pelo menos ser dona do dinheiro delas de verdade, é positivo. Então, quando ela chegar em casa e disser pro marido, olha, hoje eu não recebi, e ela tá com uma série numérica gravada ali na cabeça, isso vai salvar a vida dela. Potencialmente sim, vai permitir que ela E o comunique. marido vai com certeza acreditar, poxa, minha mulher trabalhou na lavoura e ela não ganhou nada por isso. Nada não, né? Ela não vai chegar e falar que não ganhou nada. nada. Mas ela ganhou o quê? Que ela tem que entregar pra ele. Ela vai ter a estratégia dela, mas se ela for ligeira, ela vai acumular um patrimônio inconfiscável até o ponto que ela se torne livre. E se ela sobreviver, né? Se ele não matar ela antes. Porque com certeza ele sabe que ela recebeu e ela não tá dando pra ele. Tu acha com certeza? Sem dúvida. Um regime autoritário como aquele? Então tu acha que é melhor manter, não no caso dessas mulheres em especial, mas pessoas de grupos marginalizados ou desprezados, eu vou dizer assim, em regimes autoritários, que sofrem opressão, tanto das autoridades quanto das famílias, dos parentes. Você acha que é mais importante que elas não tenham essa possibilidade de libertação, que elas fiquem na situação exatamente que elas... Você acha que qual que é o meio delas escaparem dessas pessoas? Não tem meio. Tem outros meios, eu só não concordo que o Bitcoin é uma forma de libertação. Tá. Elas trabalharem... Você tá usando a não rastreabilidade como uma liberdade. Eu acho que liberdade tem conceitos distintos. Tá. O fato de você ser rastreável ou não, se você estiver fazendo tudo certo, se você não estiver destinando o seu recurso, o seu bem, o seu Bitcoin, o seu dólar, o que for, pra meios escusos, não tem problema nenhum. O ponto é que o meio escuso pra você não é o mesmo meio escuso pra menina que tá lá no Afeganistão, entendeu? Pode ser. E aí a gente entra na questão de moralizar o uso do dinheiro. Eu acho que toda pessoa deveria ter dinheiro a poupar o fruto do seu trabalho numa forma de moeda que ninguém pode tomar. Eu acho. E aí eu acho também que as pessoas devem comply, né? Devem aderir às regras e aos contratos sociais dos lugares onde elas moram. Não tô dizendo que as pessoas pararem de pagar imposto. Elas devem pagar imposto, mas elas devem ter o poder de, se ela acha que é injusto aquilo que o marido faz com ela deve ter o poder de conseguir colher e acumular os frutos do trabalho dela ao longo do tempo e se libertar. Ela deve ter essa chance. Eu acho que isso é positivo pra humanidade. Talvez, então, a ferramenta que você tá julgando como libertador pra ela é decorar uma série numérica. Mas às vezes você vai condenar ela à morte, num regime autoritário como aquele. É diferente de você dar pra uma dona de casa aqui no Brasil, onde a gente, em tese, não tem um regime autoritário, controlador, ladrão, enfim. Não interessa o tipo de regime que a gente tem, mas são realidades completamente diferentes. As pessoas trabalham lá pra poder comer. Em todo lugar do mundo, sim, mas lá é uma questão de subsistência específica. Então não é um marido abusador que vai fazer um feminicídio e você vai ter uma polícia que vai correr atrás, uma Maria da Penha pra poder julgar esse cara. Não tem Maria da Penha pra julgar esse cara que a mulher teve que dar a vida pra ela poder decorar uma série numérica. Então o que eu tô dizendo é, independente da forma de resolver esse problema lá, não é decorar uma série numérica e ter um Bitcoin que vai dar liberdade a essa mulher escolher o que ela vai fazer com o dinheiro ou não. Porque nesse tipo específico de regime, ela perde a vida, ela não ganha dinheiro. Ela não ganhou um Bitcoin que vai se valorizar ao longo do tempo. Ela ganhou uma chance do marido dela matar porque ela trabalhou e não entregou dinheiro pra ela. Esse foi o debate, um Bitcoin contra 10 Faria Limers. Eu tentei dar o meu melhor. Se vocês ficaram com alguma pergunta ou algum ponto que gostaríamos que nós endereçássemos numa próxima edição, deixem aqui nos comentários. Sejam gentis, seguindo o exemplo de todos esses colegas aqui hoje. Deixem um like aqui embaixo também, não custa nada pra vocês, no nosso canal Vale Monte. Se inscreve no canal, aperta no botão vermelho aqui caso ainda não seja inscrito. De novo, isso valoriza muito o nosso trabalho e é uma coisa que vai te custar. Boa. Já se inscreve no canal aí também, gurizada. Deixa um like aí, gente, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, desse tipo de react. Tentei fazer um react aí bem legal. E, cara, o meu ponto é no início do vídeo. Mano, esses caras não trouxeram algo de fato, sabe? Alguma discussão que seja alguma... trazendo algum problema de fato do Bitcoin. Como, por exemplo, poder computacional, né, o que eu já falei ali sobre a mineração, ou a concentração de Bitcoin na mão de estados ou de instituições como a BlackRock e tudo mais, como a gente sabe. Então, velho, sabe, eu achei um discurso assim, não foi... não deixou com... eu tinha a expectativa que eu tinha desse vídeo aí foi maior. De vocês foi também ou não, rapaziada? Porque eles fizeram um mistério essa semana ali, ia ter o debate e tal, e acabou, cara, que a expectativa foi negativa. A minha expectativa, pelo menos, tá? Eu tinha a expectativa que seria mais interessante, mais legal, né? E se vocês gostaram desse tipo de vídeo aí, rapaziada, deixa um likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, que isso aí me ajuda muito. Deixa um comentário aí e tamo junto. Falou, até a próxima.